Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo em Jogo, um podcast de Eliezer Carvalho e de André Caixinha. Em semana de apagão, como é que viveste esta segunda-feira? Eu dormi. Tua semana é que deves ter vivido bem. O teu dia de ontem foi giro. Foi bom, com umas caipirinhas e tal, Não, na para animar segunda-feira um foste bocadinho também, a noite de Champions também, League. na segunda-feira também foste beber caipirinhas, não, no apagão, não é? Eu fui, mas não havia já, porque não havia gelo e então eles não fizeram. Sério. Exato. Uma cena, Bem, isto é muito esta semana, engraçado. Isto é uma cena, eu não sei se tu deste conta, mas por causa do apagão, eu nunca vi tanta gente na rua. claro, óbvio, ninguém queria estar em casa. Yeah, Essa mas parte foi tipo, nunca. positiva, né? Sim, claro, yeah, mas eu nunca vi. Tipo, eu acho que havia mais gente na rua na segunda-feira do que no fim de semana, tipo, no que nos dias individuais do fim de semana em que o Papa veio cá. Ok, pois isso aí não sei, mas é capaz. Eu Yeah, passei ali pela rua do Saldanha até entre Campos, fiz essa rua toda, esquece, estava caótico, yeah, porra, yeah, estava 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 bué gente, incrível. mano. Yeah. Enfim, vamos ver. Depois há aqui uma piada que nós fizemos em casa que é, não sei se na tua rua aconteceu, mas quando voltou a luz bateram palmas, estás a ver? Bateram palmas. Os meus vizinhos puseram fogo de artifício. Pronto, é isso que é. O que é que Eu achas nem que sabia que os gerou meus mais vizinhos. comoção, mais festa? Achas que foi a volta da luz na segunda-feira ou o gol do Éder em 2016? É que Acho que eu foi a volta da sinceramente luz. Acho que foi a acho que o energia. pessoal gostou mais da volta da luz. Eu Bem, sou apologista a esta cortarem a luz semana, mais vezes. sim, uma vez por semana, por mim. Assim não vou trabalhar. Uma vez por semana. Bem, esta semana vamos falar sobre NBA, já está, algumas séries já terminaram, algumas estão para terminar, algumas pensávamos que iam terminar e não terminaram, algumas pensavam que que não iam terminar e já terminaram, portanto, vamos conversar aqui um bocadinho sobre isso. Vamos também falar sobre as meias finais da Liga dos Campeões que decorreram ontem e anteontem, e já sabem que temos também os nossos tradicionais segmentos de contra-ataque. Para começarmos, esta semana. Antes ainda de falarmos do Barcelona e Inter, o Barcelona teve também um jogo importante no fim de semana, que é a final da Taça do Rei. Como é que viste o jogo? O que é que gostarias de destacar aqui deste jogo? Eu acho que foi um jogo interessante. Queria começar por dizer que foi um jogo interessante. Não foi assim tão bem disputado quanto eu estava à espera. Eu acho que também não era propriamente execuível acreditar que haveria de ser outro jogo com extremamente partido, com exibições completamente superlativas de ambas as partes, não é? Se bem que há jogadores que jogaram muito bem, porque são sempre jogadores muito bons, mas o Real Madrid está completamente aquém exatamente do que se esperava que eles pudessem estar em termos exibicionais para esta época. E eles foram muito passivos. Eu acho que o Real Madrid foi muito passivo na abordagem ao jogo, principalmente na primeira parte, mas na segunda parte provavelmente houve ali uma conversa qualquer de um balneário e eles entraram muito mais reacionários, tanto que fizeram ainda a remontada, não é? Mas é um Real Madrid que continua a depender muito do talento individual dos seus jogadores. Finalmente o Mbappé marca um gol de livre, não é? Que era uma coisa que se gozava muito, até goza-se muito com ele, que ele nunca tinha Mbappé marcado de que livre. não começou de início, não é? Exatamente, não começou de início. Também foi uma decisão curiosa por parte do Ancelotti, não é? Ou seja, que ele opta pela questão do 4-4-2 em vez do 4-3-3. E depois ele faz ali uns ajustes, ou seja, mete o Mbappé logo na segunda parte, tira o Lucas Vázquez e mete o Valverde para tentar competir um bocado ali na questão da corrida, tanto em transição ofensiva como defensiva, com o Rafinha pela esquerda do Barcelona e a direita do Real Madrid. E mete o Modric, se eu não estou em erro, na segunda parte, exatamente. E isso altera um bocado o jogo. O Real Madrid passa aí um bocado mais passiva, fica um bocado mais agressivo. hum, e isso e supera-se, obviamente, consegue fazer o gol no livre. Acho que isso dá algum ímpeto à equipa e depois acaba por marcar num canto. Mas é de realçar que o Real Madrid continua a ter dificuldades em marcar golos e a gerar futebol bonito e atrativo em bola corrida. Ou seja, continuam com muitas dificuldades em termos de construção, apesar de que o Ceballos joga neste jogo, mas não foi um bom jogo. Não, e a equipa Hum, até melhora quando ele sai e entra o Arda Güler. Ou seja, estavas a falar um bocadinho das exatamente. substituições. O Mbappé Yeah. entra aos 46 minutos, depois 10 Uhum. minutos depois entra o Modric, como bem disseste, e o Arda Güler. Eu acho que a equipa Exatamente. também beneficiou aqui desta entrada do Arda Güler, Uhum. Sim, que melhorou O Arda completamente. Güler, o Arda Güler, por acaso, a exibição dele, que eu também ia dizer, foi uma exibição muito, muito positiva.
é um jogador com muito talento, tem muita bola, joga muito, mas a questão do Arda Güler faz-me. Dá-me pena. Vou dizer, dá-me pena. Ele e o Brahim Dias dão-me pena. Eles jogam muito para estar no banco, a quantidade de vezes que estão por estarem no Real Madrid. Isso é difícil. Pronto, e o Barcelona, é o Barcelona. Se bem que pode-se dizer que foi um dia muito pouco inspirado, com muito pouca inspiração por parte do trio atacante. Obviamente que o Barcelona ressentiu, obviamente, a ausência do Lewandowski, mas ao mesmo Claro. tempo também pode-se fazer isto na divisão também contra a Inter, e eu diria que até foi melhor contra a Inter do que contra o Real Madrid, porque a Inter às vezes propõe-se a sair um bocado, a jogar a partir de trás mais do que o Real Madrid, e o Ferran Torres nesse quesito é melhor do que o Lewandowski, óbvio, tem 10 anos mais novo ou qualquer coisa do género, e tem muito mais pernas para estar a correr atrás dos defesas e fazer pressão, e isso acaba por tirar um bocado essa responsabilidade e descansar um bocado o Lamine Yamal e o Rafinha, que são os principais responsáveis nesse quesito. O Lewandowski, obviamente, é muito mais matador e é muito melhor. Há pelo menos dois ou três lances do Ferran que, se calhar, fosse o Lewandowski, se calhar teria um desfecho diferente, obviamente. Se bem que o gol Sim, dele e os foi próprios, um o grande próprio golo, Yamal e o próprio Rafinha, se tivessem inspirado, o resultado também poderia ter podia ter sido, sido ter sido. completamente, sim, completamente diferente, exatamente. Então, o Barcelona tem, obviamente, uma primeira fase muito mais positiva, apesar mesmo dessa pouca inspiração por parte do trio atacante. Um grande jogo do Pedri, não é? Outro grande jogo do Mais Pedri, um. mais um, exatamente. Eu escrevi nas minhas notas a ver o jogo que estávamos a assistir a um show, não é? Entre a exibição e a luta para ver quem é que enchia mais o meio-campo em Sevilha, se era o Pedri ou o Bellingham. E eu acho que foi um combate entre titãs dos dois melhores meio-campistas do mundo, da atualidade. Eu acho que eles são os dois melhores. Eu meto aí um português que joga em Paris, também na conversa. Eu meto um português que joga em Manchester, mas pronto. Para mim, os E dois não estou melhores a médios falar do desta Bernardo época são Silva. Pedri e São Eu Vitinha. não estou a Para falar mim, os do... dois melhores médios desta época, mas Não, o está bem. Bellingham, Tá claro, bem. O também é um Bellingham, grande não, o jogador. Bellingham é... Eu acho que o Bellingham está... O Bellingham tem... O Bellingham é talvez o meio-campista mais completo do mundo. Ele faz tudo. Box to box, defende, ataca, constrói, é forte fisicamente. O Bellingham faz tudo. Ele é fantástico. E o Pedro, parecendo que não, também tem se tornado muito versátil, né? Não, sim, sim. Tem-se tornado Muito, muito muito completo. versátil. Só que depois o Pedri fisicamente depois tem aquelas questões. Ele muitas vezes não consegue jogar os 90 minutos. O Bellingham está aos 89 a fazer sprints. É ridículo. Certo. Então, e isso acabou, portanto, com o gol até surge disso, não é? Ou seja, há aquele passe do Bellingham, que é o corte do Kubarsi, que também tem estado a crescer bastante. Ou seja, ele entrou muito bem este ano, no início da época, depois teve assim um declínio em termos exibicionais, teve ali uma fase um bocado menos boa a meio da época, mas isso se calhar dá-se também ao facto que ele também tem 17 anos, até tem 18 já, acho que Claro. ele já tem 18, já fez os 18. Fala-se muito do Yamal, mas o Kubarsi é impressionante, não é? É impressionante. E é ainda mais impressionante que o Yamal no quesito de físico, não é? Porque eles não têm muita diferença de idades. O Kubarsi, se eu não estou em erro, é 6 meses mais velho que o Lamine, mas o Kubarsi tem uma resistência de adulto. Ele joga o jogo E numa todo, corre, posição em que normalmente a maturidade ocorre mais tarde, né? Porque como defesa central sabemos exatamente. que é uma posição um bocadinho Exatamente. E nem há mais tanto específica, argumento. uma concentração, etc. Exato, e nem há tanto argumento de ele não correr tanto, porque o Barcelona joga com as linhas tão em cima que ele depois tem de estar toda hora a recuar, e mesmo assim ele tem resistência para jogar muitas vezes os 90 minutos e está ali a dar o corpo às balas e a comer relva aos 90 e até no prolongamento, o que é fantástico. Outra coisa a enaltecer, pronto, como estava a dizer, é a questão do gol, que grande corte do Cubarsí. Depois o Pedri recebe a bola, faz um passe fantástico para o Yamal temporizar e depois a encontrar o Pedri no golaço. É um gol um bocado à Barcelona, eu acho que é um gol à Barcelona, que é fantástico. E a Barcelona depois na segunda parte voltou a ter dificuldades, Hum, nota-se o cansaço, que é uma coisa que também pode-se dizer no jogo de ontem da Inter, ou seja, vai-se notando cada vez mais o cansaço e se calhar até pode ser a única crítica ao Hansi Flick, não é, em que ele tem este sistema extremamente vertical e extremamente agressivo, em que os jogadores fazem muitas transições, mas depois ele não tem a profundidade de plantel para sustentar esse estilo de futebol. E a Sem equipa dúvida, e acaba se por... comparares o banco do Real com o banco do Barcelona neste jogo, não Uhum, tem comparação. O Real tinha pois muito não. mais soluções, mas mesmo assim o Não, Barcelona sim, sempre isso é pareceu uma uma equipa coisa, mais isso é uma presa. coisa, isso é a coisa extremamente evidente, não é? Ou seja, as equipas vão para prolongamento e o Hansi Flick mete três defesas, porque ele não pode, Não há mais. não há mais. Exato. Mas a questão é que há, só que ele não confia nos jogadores, porque ele tem o Ansu Fati, tem o Paulo Victor, são jogadores que estão Sim, mas muito são distantes jogadores, dos, quando dos olhas titulares.
quando olhas para Sim, o Real sim. Madrid, tens o Endrick, tens o Arda Güler, ou seja, tens opções muito mais, Tens o mais Brahim talentosas. Dias. Brahim Dias, exato. Yeah, yeah, Exato. yeah. Exato. E Para mim, também. olhando para o jogo, o que me surpreendeu mais, ou seja, não é surpresa vendo o Real Madrid e vendo o Barcelona, mas o que me saltou mais à vista é a incapacidade do Real Madrid ter bola. Lá está, mais uma vez. Nós sabemos que praticamente nenhuma equipa do mundo, provavelmente nenhuma equipa do mundo vai conseguir ter mais bola do que o Barcelona. Mas eu esperava que o Real Madrid pelo menos conseguisse a espaços. ahm, Dominar mais com bola e o Barcelona pareceu sempre que quando quis ter bola, a conseguiu ter. Sim, Acabou por, no prolongamento, isso não acontecer, porque lá está, muito uma questão física, e no prolongamento, sim, o Real Madrid teve mais bola que o Barcelona, mas ainda assim, eu já falei aqui várias vezes que acho que o Real Madrid precisa de um médio com essas características. Agora, esta semana, falou-se muito da questão do Zubimendi, que pode ser uma opção para o Real Madrid, e eu acho que seria uma opção muito interessante, que é mesmo uhum, necessária. Também o Arnold, que se fala, que pode ir para o Real Madrid, também é um jogador que pode acrescentar com bola, apesar de muitas vezes partir de uma posição lateral, sabemos que se desdobra muitas vezes no meio campo, é um jogador que tem recursos técnicos para jogar com bola. Eu uhum. acho que o Arnold e o Zubimendi, se confirmar que vão para o Sim. Real Madrid, acho que podem ajudar aqui um bocadinho na próxima época. Sim, mas eu acho que também a questão do Real Madrid depende muito do treinador que eles forem buscar à próxima época. Eu Claro. acho que isso é que vai determinar mais, porque de Eu facto, acho se que o vai ser o Klopp, Xabi Alonso, obviamente. porque se Parece-me um for segredo muito mal a guardado. sério, achas? Acho que Fala-se muito sim, do acho Klopp, que sim. fala-se muito do Klopp. Sim, tenho algumas dúvidas que o Klopp vá, Eu não, mas acho que é o Xabi Alonso. eu consigo acreditar que o Klopp do Klopp, porque, pronto, ele nunca disse que ia se reformar como treinador, ele queria ter um gap year, ou queria ter uma altura de descanso, e já teve. E acho que rejeitar o Real Madrid, ou pelo menos não considerar essa possibilidade, é difícil, ainda mais com o plantel que Era incrível tem. ver o Klopp no Real Madrid, era Exato, incrível. eu adorava, até porque eu acho que este plantel está muito mais construído para um estilo de jogo como o do Klopp do que do Xabi Alonso. Muito mais Sim, claro. facilmente Sem vai dúvida. de acordo com as características do Klopp. E depois, para terminar o jogo, obviamente, o herói improvável, Jules Koundé, que, na minha opinião, já disse várias vezes, eu acho que é o top 3, é top 3 no Barcelona e é o terceiro melhor jogador do Barcelona. Epá, eu não Uh, consigo mesmo concordar com isso quando existe Yamal, Rafinha e Pedri. Para mim ele pode ser o quarto, mas o top 3 não eu consigo acho que ele é, aceitar. eu acho que ele ainda é melhor que o Yamal. O Yamal tem um teto melhor, mas o Yamal, o chão do Yamal não é assim tão alto. O Yamal tem Estás a maus falar desta jogos. época, né? Estás a falar Sim, eu estou a falar desta. desta época. Não, estou a Epá, falar não, eu deles não mesmo como jogadores consigo. de futebol. O Yamal tem um teto, ou seja, o Yamal, quando joga bem, ele é o melhor jogador do mundo. Ele consegue ser o melhor jogador do mundo. Só que o Uhum. Yamal tem muitos jogos maus. E as pessoas não veem isso. Porque as pessoas só veem os grandes jogos, e ele de facto brilha nos grandes jogos, mas a carreira e os números de um jogador não se fazem com isso. A liga não se ganha com isso. Os campeonatos não se ganham com isso, ganham-se contra os pequenos. E o Yamal tem vários jogos maus. Na La Liga, contra a equipe. Ele tem vários jogos maus. Pá, por acaso eu não Mas é concordo muito normal. com isso. Mas atenção, mas é Eu normal. acho Ele que o tem Yamal 17 tem anos, sido. isso é perfeitamente normal. Não, claro, o Yamal não é o jogador mais consistente do Barcelona. Isso não Pois acho. Isso não. acho que é o. Eu acho que ele até é dos mais inconsistentes. Só que a Mas questão é que ele oscila, o nível de oscilação dele é muito alto. Porque depois ele faz o jogo que faz ontem contra o Inter. Percebes? E depois, se for preciso, contra o Leganés, é horrível. Tipo, percebes? Isto é estranho. Ele ainda tende a encontrar essa sim, consistência, o que é normal. eu não acho que ele seja horrível, ou seja, acho que estás a exagerar um bocadinho nessa análise, ou seja, eu não o coloco como horrível. Eu percebo que ele em alguns jogos possa não estar ao nível de outros, isso é normal, ele tem 17 anos, como bem disseste, mas acho que ele tem sido algo consistente. Agora, um jogador também com as características dele, que é um criativo, que é um jogador Sim, que eu sei. pede É muito, perfeitamente natural. um, nem sempre vai ter Isso é esse óbvio. rendimento. Isso é óbvio. Mas eu, mesmo assim, É acho que ele impossível tem um sido jogador com consistente. essas características jogar bem todos os jogos, não é? Porque há jogos em que estás Claro. menos inspirado e às vezes até em próprio dribles e situações do para um, a bola ressalta para o adversário e não ressalta para ti. Isso acontece. Há dias e Sim, dias. sim. Mas, por exemplo, se pegarmos o trio do Barcelona, ele é o jogador mais inconsistente dos três. Sim, sim, concordo. Ele é o jogador mais inconsistente. A conta com o Leva com, não com o Ferran, óbvio. Certo, certo. Sim, Certo. eu acho que o Koundé é talvez o melhor lateral direito do mundo neste momento e talvez desta época. O Jules Sim, isso Koundé é concordo. fantástico. E ele reinventou-se muito como jogador, que é um crescimento que eu acho que as pessoas depois também não prestam muita atenção porque é defesa. Obviamente os jogadores do ataque chamam muito mais atenção, são muito mais apelativos. Ele era um defesa central. Passou a defesa lateral, que era um defesa lateral à la Sérgio Ramos no Sevilha, ou como o Maldini no Milan, não é? Que é aquele defesa central, mas que joga na ala.
que serve para parar o extremo adversário, e entrou o Hansi Flick e ele reinventou-se completamente. Era um jogador que tinha muitas dificuldades a sair com bola, tinha muitas dificuldades a atacar. Hoje em dia ele faz o corredor lindamente, aparece muito bem na área, faz muito bem as costas do Yamal, faz triangulações, percebe regra de terceiro homem, joga muito bem e, com o meio campo. Ou seja, é um jogador fantástico. Ele reinventou-se por completo como Sim, jogador. Eu acho sem que dúvida. isso Está a fazer uma grande é- época. e foi um herói improvável, né? Foi ele que marca o gol da vitória. Eu acho que é Claro, merecido pela grande época dele. exato. Ahm, e, e depois, né? Acho que só falta realçar no jogo. Acho que o Barcelona ganha com mérito. Acho que é importante dizer isso. Acho que o Barcelona era merecedor a ganhar, apesar do Real Madrid ter feito uma segunda parte interessante e também ter. Eu acho que o prolongamento podia ter ido para cada um dos lados. Acho que podia ter ido para cada um dos Claro. lados. Eu até estava à espera que fosse a penaltis. Eu não achei que nenhuma das equipas fosse marcar, até porque o Barcelona estava a adormecer muito o jogo, muito por causa do cansaço. Ou seja, eu acho que o Barcelona também preferia que aquilo fosse a penaltis. Não queria estar outra vez numa situação do gato lá, até porque realmente estava com os jogadores muito mais frescos. Mas pronto, acabou por ganhar com um remate improvável do Koundé, não é? Que ele faz aquela interseção do passe do Modric e depois chuta. E depois, para terminar a análise, acho que só falta realçar aqui o mal perder do Real Madrid, que eu acho que é uma coisa estranha, que é uma equipa que ganha tanto, é uma equipa que ganha tanto, vence tanto, Cenas sabe ganhar, lamentáveis no final. exato, e depois aquele comportamento pós-jogo é extremamente deplorável e não ajuda em nada do desporto, ou seja, é a maior equipa de sempre, é a maior equipa do mundo, a equipa mais histórica. Ter um comportamento daqueles acho que não fica nada bem a eles próprios e ao próprio desporto. Acho que o futebol perde muito quando aquilo acontece. Sem dúvida, e somos sempre contra essas situações. Claro. Em Portugal, e só falando um minutinho, porque na próxima semana vamos ter um jogo muito importante, não é? Que vai decidir provavelmente aqui o campeonato e vamos poder falar um bocadinho em maior detalhe. O Benfica e o Sporting venceram. O Benfica, mais coletivamente, o Sporting, obviamente, é impossível fugir da figura do Gyökeres, que marca 4 golos. Pode ter sido um dos responsáveis aqui pelo apagão a produção do Gyökeres, porque acho que Portugal não está pronto para tanta rodagem, para tanta voltagem do Gyökeres. E destacar também aqui no Benfica aqui a conexão turca, Kökçü e Aktürkoğlu, que vivem aqui o melhor momento da época e que têm também ajudado aqui na produção do Benfica. O Porto faz um jogo lastimável, com mais um grande erro de abordagem do Anselmi, que já falámos aqui um bocadinho sobre isso, e não aproveitou o empate do Braga, portanto deixa as contas um bocadinho na mesma, na medida em que o Braga empatou e o Porto perdeu um ponto, acaba por não fazer tanta diferença e o Porto poderia ter aproveitado melhor esse deslize do próprio Braga. Benfica e Sporting Uhum. vivem bons momentos, um bocadinho com naturezas diferentes, como eu disse, mas na antecipação aqui ao clássico, parecem viver aqui um bom momento e promete para a semana trazer também aqui emoção ao nosso campeonato. Passando então aqui para o nosso tema da semana, vamos falar sobre a Champions. Já falámos um bocadinho sobre o Barcelona, portanto, se calhar continuamos aqui nesta senda e começamos pelo Barcelona-Inter. Ontem tivemos um jogo de loucos, eu acho que poucos jogos descreveriam a época do Barcelona e a equipa do Barcelona como o jogo que acabámos por ter, né? Na verdade, aqui um 3-3. Eu não estava à espera, sinceramente, que num jogo Barcelona-Inter houvesse tantos golos. Eu esperava um jogo com menos golos. Podemos dizer que, se calhar, se bateram em campo a equipa que melhor ataca na Europa, o Barcelona com talvez a equipa que melhor defende na Europa, o Inter, apesar de ter havido aqui alguma inconsistência nas últimas semanas por parte do Inter, ao longo da época é uma equipa que defende bastante bem. Um, Como disse, 3-3, o Inter acaba por chegar aqui à vantagem, 2-0 na primeira parte, logo no primeiro minuto e depois ao minuto 21, mas sem justificar muito o 2-0, porque o Barcelona, desde o início, apesar do gol ter sido aqui ao minuto, e obviamente um gol cedo muda sempre um bocadinho a abordagem que as equipas levam para o jogo, a verdade é que o Barcelona teve muita produção ofensiva na primeira parte, mastigou e massacrou o Inter, que se conseguiu ir batendo e ir defendendo mais ou menos. Muito mérito também aqui para o trabalho do Thuram, que é um jogador que eu já falei na altura, quando falámos na eliminatória anterior do Inter, muita importância em apoio, grande trabalho no primeiro gol, né? Obviamente, de destacar aquele grande gol, mas fora isso, mesmo o trabalho em apoio,
trabalho na profundidade. Eu acho que o Thuram é um jogador que tem evoluído muito, e que tem trazido aqui coisas novas ao Inter. E é um jogador que eu não apreciava tanto quando chegou, mas sinceramente agora estou fã e acho que é um grande jogo. Mais uma vez, papel das bolas paradas. Muito se fala das bolas paradas do Arsenal, que tem sido aqui tema, e acabou por haver vários golos de bola parada neste jogo. Depois, momentos individuais do Barcelona. O Barcelona, para além de ter aqui um jogo coletivo acutilante, acaba por muitas vezes nas individualidades conseguir resolver. Tivemos o caso do Yamal, que faz um grande jogo, como tu já disseste. Tivemos o caso do Rafinha, ainda que o gol tenha sido atribuído ao Sommer, acaba por ser um pontapé que vai à barra de primeira. Portanto, naquele momento, acaba também por ser um momento individual importante. E eu acho que este jogo. Tu falaste sobre isso, quando falámos da questão da bola de ouro, destas fases decisivas da Champions poderem ter aqui algum peso na decisão da bola de ouro. Eu acho que este jogo pode ter apresentado ou fortalecido a candidatura do Yamal à bola de ouro, porque é um daqueles jogos que nós nos vamos lembrar. Ou seja, na altura Uhum. da votação, não é? Claro, Principalmente se o Barcelona claro, conseguir ganhar a Champions, acho que é claro. um dos jogos que nos vamos lembrar. O Inter melhora muito na segunda parte, tal como disse, na primeira parte o Barcelona teve muito em cima do jogo, consegue depois marcar o terceiro gol, ainda faz o 4-3, que acaba por ser invalidado, e aqui, obviamente, é Centímetros. impossível fugir à figura do Dumfries, que acaba também por fazer aqui um bom jogo, Fantástico. e com produção, ou seja, materialidade em gol e assistência. E aqui também gostaria de destacar a questão da maneira como acaba o jogo. Eu gostei do Inter na segunda parte, mas no final do jogo, depois o Barcelona volta a ter bola e volta a conseguir controlar. E aqui eu destaco muito a questão do Barcelona, porque, tal como eu disse, na minha opinião, e acho que é geral e concordas comigo, é a equipa que melhor ataca na Europa e consegue atacar de várias formas, ou seja, consegue PSG? atacar. Hum, eu acho que o Barcelona tem mais produção que o PSG, mas já lá vamos. Já lá vamos. O Barcelona consegue atacar de várias formas, ou seja, consegue atacar daquela forma acutilante, com muita velocidade, consegue ter paciência na construção, e contra um Inter em bloco baixo. Eu gostei muito da maneira como o Barcelona conseguiu temporizar, conseguiu abrir um bocadinho as Uhum. latas e até poderia eventualmente ter chegado aqui ao gol da vitória. Houve aquele lance do Yamal que ele não queria bem fazer aquilo, Ele picou disse por que cima e queria. a bola. Ele disse que queria rematar a baliza. Pá, ele diz muita coisa, eu não sei se acredito, eu não sei se acredito muito, Foi o que ele disse mas no pronto. pós-jogo. Acho que foi um jogo um bocadinho diferente daquilo que eu esperava, tal como disse, mas foi um grande jogo de futebol e estou animado para a segunda mão. Como é que tu viste o jogo? O que é que tu gostarias de destacar aqui na partida? Eu acho que facilmente pode-se discutir a possibilidade deste ser o jogo do ano, talvez, ou o jogo da época. Ah, É engraçado porque nós falamos disso, se calhar, do Barcelona a cada 2 ou 3 meses. Ah, Exato. Ainda há pouco tivemos aquele Depois vão à. Barça Atlético, Sim, yeah, true. E o próprio Barça-Benfica, e etc. sem dúvida. Depois vão à final e depois fica 5-4 ou uma coisa assim. Isso era Fica o jogo. incrível, isso era incrível. Barcelona-PSG na Mas final, eu acho, 5-4. eu acho que o Ou PSG Barcelona. 5 gols do Dembélé, revenge. Yeah. Eu acho que o Barcelona é relativamente culpado do seu próprio insucesso, se podemos assim dizer, neste jogo. O Barcelona devia ter ganho o jogo e o Barcelona é algo irresponsável, ou podemos assim dizer, não é? Na sua própria postura, a entrada do jogo, ou seja, pareceu que entraram um bocado mortos, estavam um bocado desligados, o Inter aproveitou muito bem. E tu estavas a falar aqui dos golos de bola parada do Arsenal. É engraçado que o Barcelona é das equipas também da Europa com mais golos de bola parada, em livres ao cantos, não é? E acho que até O tem Inter também é mais do. muito forte na bola parada, Exato. Eu acho que o Barcelona até tem mais do que o Arsenal em livres e aproximando os cantos, se dois. contarmos as duas coisas. Exato. Se for só cantos, acho que é o Arsenal. Hum, e por isso eu estou a dizer que a culpa é um bocado deles, ou seja, porque o Barcelona, à sua maneira, faz uma primeira parte muito forte e muito em cima do adversário, a morder alto, a controlar a bola. Se formos ver, acho que na primeira parte, se eu não estou em erro, o Inter não tem quase bola nenhuma na zona do Barcelona, apesar de terem feito 2 golos. Ou Os seja, dois gols, o Inter aproveitou as quase não. oportunidades. Exato, ou seja, e depois isso depois mostra muito bem as suas equipas. Ou seja, acho que a primeira parte foi muito fiel à identidade das próprias equipas. Ou seja, o Inter a saber sofrer, a adaptar-se ao adversário e a ser extremamente eficiente. Foi lá 2 vezes, marcou 2 golos. É o que é necessário, completamente irrepreensível. E o Barcelona também.
se calhar só repreensível defensivamente, mas eu já não sei se dá para dizer que é repreensível porque tem sido o Barcelona desta época, não é? É uma equipa que marca muitos golos, mas também tem tendência a sofrer. Portanto, o Barcelona devia ter acabado a primeira parte a ganhar. Eu acho que em termos de sensações ele devia ter acabado a primeira parte a ganhar, não só em termos de sensações, como também para poder gerir melhor a segunda parte, porque, como disse, acho que foi notório outra vez, o Barcelona estava extremamente cansado na segunda parte e depois o Inter tira muito proveito disso nas transições rápidas e aproveitar ali as costas do Barcelona. A partir dos 50 e tantos minutos, 60 minutos, tanto que ainda faz o gol anulado e tem vários outros perigos que podiam advir dessa situação mesmo de transição rápida, e depois o Hansi Flick começa a fazer a única coisa que pode fazer, não é? Que é meter defesas, que é para tentar controlar o meio campo e controlar também um bocado a questão da defesa e adormecer um bocado o jogo. Eu acho que soube um bocado a pouco para o Barcelona e o Inter está extremamente confortável, não é? Porque ir a Montjuic, jogar fora, ter um jogo que acho que o Inter não queria, eu acho que o Inzaghi não queria ter este jogo, eu acho que nenhuma equipa da Europa quer ter um jogo eu cato lá com o Barcelona. Acho que ninguém quer ter isso. Acho que a única equipa que se atrevia a ter essa postura e a aceitar isso e a aceitar essa dança com o Barcelona na Europa é o Paris Saint-Germain. Fora o Paris E mesmo Saint-Germain, assim, e mesmo assim também tenho as minhas dúvidas, mas fora o Paris Saint-Germain, acho que nenhuma equipa quer isso. Todas as equipas querem controlar, ter bola, ou mesmo dar a bola ao Barcelona, mas não lhes dar alternativas do que fazer com a bola, que eu acho que é o que o Inter queria, e mesmo ter feito esta dança, sair do Montjuïc com com o empate. 3-3, o empate é fantástico. Não é? É fantástico para o Inter. Estou extremamente ansioso para a segunda mão, porque o Inter também é uma equipa que não só não tem estado numa boa fase, como também é o Barcelona, porque o Barcelona fora de casa é tão prolífero e tão letal quanto em casa. Não me parece que haja muita diferença, para ser sincero. O Barcelona pode muito bem ir à Itália e ganhar, por exemplo, 2-0. Não me surpreenderia nada. Não me Ou surpreenderia 4-1. nada. Também não me Exato. surpreende. E não me surpreenderia nada. O que torna isto ainda mais não é? Exciting Picante. e mais picante, exatamente aqui para a segunda mão. O Dumfries, só para realçar, fez um jogo fantástico. Eu acho que é o meu jogador favorito do Inter, da Inter de Milão. Entra ali o Barella. Eu gosto muito do Dumfries. Sempre gostei muito do Dumfries. Ele joga muito. Joga mesmo muito. É fantástico. Ele até foi o melhor jogador em campo. Eu achei estranho. Achei estranho. Não, Eu pensei não que ia vi, por ser o acaso não Yamal. vi. Eu Não, vi não vi. depois no final do jogo era ele que estava com aquela tacinha, não é? Da bola da Sim, Champions, sim, tiraram sim. fotografia com ele. Eu achei estranho, eu pensava que ia ser o Yamal. O Yamal fez um jogo fantástico. Eu pensei que o Yamal ia ter alguma dificuldade a penetrar a defesa do Inter em situações de 1 para 1, porque o Inter defende com três centrais e muito fortes também em situação de 1 para 1, e depois tem o Ala que também vem ajudar. E ele se passava pelo dois, três jogadores com muita facilidade, tanto que o Inzaghi até falou no pós-jogo que nunca viu nada parecido com o Yamal nos últimos 8, 9 anos do futebol. Não é? O E é que verdade. dá-nos assim uma referência, se calhar ele estava-se a referir ao Messi, talvez. Deu um bocado a entender isso. E ele disse que houve uma altura que ele não sabia o que fazer. Ele estava a dizer para irem cada vez mais jogadores para tentar travar o Yamal, precisava de dois, três jogadores e não tinha o que fazer. Não sabia mesmo como parar o miúdo. Um, o Barcelona, eu acho que ressente até mais o Lewandowski neste jogo do que no jogo contra o Real Madrid, diria. Não é porque o Real Madrid tende a subir um bocado mais as linhas e podes usar o Ferran Torres de cara para o vento em pole position, não é assim? De cara para o vento, sem dar tier. O Ferran Torres é muito bom nesse aspecto, naquele jogador rápido, tanto que o gol que ele faz contra o Real Madrid surge disso. Aqui contra a Uhum. Inter isso não surgiu, obviamente, que a Inter joga com o Sim, bloco um bocado mais principalmente baixo, a isso, primeira parte que isso. tiveste em ataque posicional, ou seja, com muita Exato. posse de bola, Sim, Lewandowski sim, teria, sim. teria Ou seja, cometido. o Lewandowski Sim. teria sido completamente diferente, mas foi um grande jogo. Foi um grande jogo e mal posso esperar para a segunda parte. Passando então para a outra meia-final, que foi jogada no dia anterior, o PSG ganhou 1-0 ao Arsenal, não é? Portanto, tivemos aqui um jogo que também prometia, eu também estava curioso para este jogo. Eu gosto muito destas duas semifinais. Eu tinha, e nós falámos no início do jogo, eu tinha como uma nota de destaque a questão do Nuno Mendes, quer do ponto de vista defensivo, como é que seria o duelo dele com o Saka, quer do ponto de vista ofensivo de que forma é que isso poderia condicionar o processo defensivo do Arsenal. Para mim, uma coisa a reter do jogo, eu acho que é um eixo de análise
que aconteceu várias vezes foi a projeção ofensiva do Nuno Mendes obrigava o Saka a ter uma responsabilidade defensiva sobre ele que deixava muitas vezes o Kvaratskhelia em situações de 1 para 1. E eu acho que isto é muito importante porque acaba por ter consequências no gol e em outras jogadas de perigo do PSG. O PSG é uma equipa muito acutilante também, conforme já dissemos, constantes deambulações, o Dembélé muitas vezes a vir buscar jogo ao meio campo. O Por isso é que Dembélé acontece está o um gol. senhor. Exatamente, o Dembélé está um senhor jogador, não é? Portanto, Hum. mais uma boa exibição do Dembélé e acho que eu gostava, sempre gostei dele e sempre o achei um jogador talentoso, mas parecia em alguns momentos que já tinha sido feito um bocado o funeral dele, ou que já não seria, se calhar, um jogador para chegar ao patamar que se pensou um dia Uhum. e está a fazer a melhor época da carreira dele e com grande destaque. O PSG foi muito superior na primeira meia hora, depois o jogo acaba por equilibrar e o Arsenal também por ter algumas oportunidades e de destacar aqui, eu normalmente falo sempre do Vitinha, médio português do PSG. Gostava de destacar aqui, principalmente do ponto de vista defensivo, o outro médio português do PSG, o João Neves, que faz uma grande exibição com aquele lance à cabeça em que ele faz aquele corte que salva um golo, que há cortes que valem praticamente tanto como golos, e eu acho que aquele é um bom exemplo disso. E o PSG depois também soube sofrer. Eu não esperava um jogo só com um golo, sinceramente. Eu Sim. esperava que ambas as equipas marcassem neste jogo, acabou por não acontecer. Como é que tu viste este jogo? E que perspectivas é que tens aqui para o segundo jogo? Porque acho que é um jogo que está também totalmente em aberto. Quais é que são Uhum. aqui as perspectivas que também tens? Eu vou ser sincero que eu não sei se está tão em aberto assim como o Barcelona e Inter, vou ser sincero. Eu acho que o Arsenal continua a ter muita estabilidade. Uma coisa Uhum. que já falamos do Arsenal aqui algumas vezes, tu bates sempre na mesma tecla que o Real Madrid não terem um meio-campista. Eu vou bater sempre na mesma tecla do Arsenal, que eles não sabem jogar com bola corrida. Não sabem. Desculpa, eles não sabem jogar com bola corrida em jogos E grandes falta contra bons muito um ponta de adversários. lança. E neste jogo, para mim, E eu não, isso é eu mais não, um exemplo. eu começo a achar, eu vou ser sincero, eu acho que as pessoas batem muito nessa tecla. E eu começo a achar, olha o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain não tem um ponta de lança e sabem jogar com bola. Mas é O diferente, eu acho que é Barcelona diferente. também, quando o Barcelona sem o Lewandowski, quando está com o Ferran Torres, ele não é um ponto de lança e sabem jogar com bola. Eu acho que a questão aqui do Arsenal é outra. Fala-se muito do Arsenal não ter um ponto de lança, o que é verdade. O que é verdade. Para o sistema que o Arteta quer jogar, um ponta de lança é extremamente necessário. Mas eu começo a achar que o problema não é só o ponta de lança. O Arsenal, o que o Arteta faz com esta equipa é gritante. O que o Arteta faz nos últimos 2, 3 anos com esta equipa é de evidenciar, de enaltecer, é esplêndido, literalmente. É que não há outra palavra para se dizer, porque o Arsenal, eu acho que além de não ter um 9 também tem extremos que não sabem marcar golos. Isso depois também é importante realçar. O Saka não tem muito gol. O Martinelli ainda menos. E são equipas, eles têm jogadores ofensivos muito perduários. O Odegaard também não é o mais dado à finalização, e mais outra vez, mais um jogo fraco do Odegaard num grande jogo, não é? Que é uma coisa também de realçar, que não é um jogador que esta época tem sido algo fraco e não tem tido exibições assim muito, muito grandes, não é? Muito expressivas, Exuberantes. exato, Uhum. exuberantes, em jogos grandes, não é? Que é aquilo que estávamos a falar do Yamal, esses são os jogos que as pessoas se lembram mais, o que é infeliz, não é? Exato, Porque é um jogador fantástico. sem dúvida. Obviamente que o Arsenal perde muito com a ida do Merino para o meio campo. O Trossard não é um 9, obviamente, e também não é um grande jogador. É um jogador bom, um jogador para vir do banco, um jogador para rotação, do plantel. Eu acho que é fantástico nesse aspecto, mas literalmente não dá para não destacar o que o Arteta faz com esta equipa. Eles estarem nas meias finais, eles consistentemente, ano sim, ano não, estarem a competir pela Premier League, já é a terceira época consecutiva em que estão em segundo lugar. Hum, Porque se nós pararmos para pensar, o Arsenal não tem star power. Mas não Falta tem, em tem muito muitas pouco, posições. tem muito É pouco. muito pouco. Eu estava a Sim, sim, pensar, se tu concordo. pês no 11 titular do Arsenal, tu tens talvez dois jogadores ou três são titulares nas, de caras nas outras grandes equipas europeias. Eu Só. Se concordo. calhar é Para mim, é eles o têm três. Saliba e o Declan Rice. Eu não sei se o Saka é titular em. O O Saka Odegaard. não é titular. O Odegaard é Então, titular na maior parte das equipas. Sim, o Odegaard é titular na esmagadora maioria das equipas. Acho que está a ser um bocadinho injusto com o Odegaard. o Eu Odegaard não era meto o titular Saliba. do Bayern de Munique.
não era titular no Bayern de Munique. Odegaard não sei se era titular no Manchester United. No Manchester United talvez Jogava, porque não. no Bayern de Munique jogavam Era, com dois, como tu disseste. Jogavam com o Musiala e com o talvez, Odegaard. sim. Sim, estou a dizer, Não, estou a pensar num cenário que não fosse isso. Ou seja, ele não ia ter, eu não acho que ele tire o Musiala. Não acho que ele não tira o Musiala na eu posição gosto 10. muito do Odegaard. Acho que o Odegaard é Eu titular também. em Por exemplo, praticamente. ele não seria titular no Real Madrid, ele não seria, não sei se ele seria titular no Barcelona. Percebes? Ou Eu seja, acho que ele seria muito importante no Real Madrid. sim, eu acho que ele também podia ser muito importante no Real Por Madrid. mim, Eu não sei como se ele seria treinador, ele era titular, titular porque no Real Madrid. a cena é que depois tu tens de tirar alguém. E depois quem é que tu tiras? Percebes? Eu A tirava conversa é qualquer essa. um do meio campo do Real Madrid para pôr o Odegaard em termos de características, mas lá está. A Isso vai mais sério? uma vez prender aquilo. Sim, por causa da questão de ter bola, lá está. Porque o É. Odegaard dá bola, mas Sim, pronto. isso é Mas verdade. percebo o Isso que é diz. verdade. Percebo Mas o foi que o que eu diz. disse, estás a ver? Ou seja, é uma equipa que gostava pouco. E mesmo o próprio Saka, que é talvez o poster boy, a figura da equipa, Saka às vezes aquilo é. O Saka é muito bom jogador, mas não é um Salah, não é um Yamal, não é um Exato, Rafinha, não exato, é. percebes? Exato. Tanto que eu ontem estava a assistir o jogo com os meus primos e eu fiz essa pergunta. Eu fiz essa pergunta, ou seja, ao dia de hoje, quem é que é melhor, o Yamal ou o Saka? Pá, para mim é o Yamal. Isso para mim é claro. Achas? Acho de caras, ao dia de Não hoje. só em termos de momento, porque o Saka depois também teve lesionado e está a ter uma época assim um bocado abaixo, de facto, mas como jogador de futebol. Para mim, de caras o Yamal. De caras o Yamal. Para Sério? mim, Ok. sim, sim, nem é discussão. Nem é discussão. Se calhar Eu também não acho sou o que maior sim. fã do Saka, mas para mim é de Eu caras. acho que sim. Eu acho que sim, mas eu acredito que o Saka está mais perto do que. Ou seja, lá está, a reação de toda a gente foi: o Yamal de cara. Eu acho que o Saka está mais perto do que o que parece. E como jogador de futebol, o Saka oferece mais coisas. O Saka depois é muito bom também defensivamente. O Saka tem um fator físico absurdo. O Saka, para mim, devia ser testado para antidoping. O gajo corre todos os jogos, Mas o não jogo te todo, desbloqueia tantos fisicamente jogos é muito como bom. faz o Yamal, não tem Isso também é verdade, aquela sim, lá está. magia. Sim. Se bem que ele depois também tem momentos desses. Ele tem alguns momentos desses, de facto. Mas não é tão Espaços, consistente. espaços. Sim, Exato, sim, sim. exato. Mas percebes, ou seja, Para mim, o a Arsenal questão do precisa de um Arsenal. senhor sueco que joga no Sporting. Há um senhor sueco que joga no Eu acho, Sporting. eu começo a ser sincero. As pessoas dizem isso. E eu acho que isso não vai ser resposta. Eu acho que, obviamente, vai desbloquear algumas coisas, mas Acho não que vai vai. ajudar Não muito. precisa. Sim, vai ajudar. Claro que ajuda. O Gyökeres ajuda sempre. Acho que ele nunca. Ele ajuda sempre mais do que prejudica, obviamente. Claro. Principalmente quando estás a jogar contra o Sardanov ou com o Havertz, não é? Obviamente. Eu acho que não salva. E Eu nós, acho que não atenção, salva. nós estamos a falar do Arsenal. O Arsenal tem sido uma boa equipa nos últimos anos, tem sido Exato. consistente, fez uma boa época, Exato. mas lá está. Mas eu acho que não é só o Gyökeres que eles necessitam. Acho que precisam Exato. do Gyökeres Eu mais acho que numa ou falta. duas peças. O Arsenal. Exato, o Arsenal precisa. Falta. Usando uma expressão, sei, falta aquele danoninho, estás a ver? Falta aquele danoninho para dar o Sim, sim. próximo passo, estás a ver? E isso nota-se muito. E é engraçado que tu fizeste referência à questão do Real Madrid com o Barcelona, com os jogadores que vão buscar no banco. E eu pensei exatamente a mesma coisa com o Arsenal e o PSG. Na segunda parte, o PSG vai buscar o Barcola. Exato. Tipo, vais buscar o Barcola. E ainda tens o Gonçalo Ramos no banco. E, o, Sim, e, o, sim, Bar- muitas opções. se bem que o Arsenal também tem algumas baixas, e é verdade, e acho que eles ressentiram muito a questão aqui da ausência do Partey. O Gonçalo Ahm, Ramos seria titularíssimo no Arsenal. Titularíssimo. claro, 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 claro. Titularíssimo. De Exato, caras. exato, É exato. Eu um acho que o bom Barcola exemplo. seria titularíssimo. Ele Sim, particularmente o sim, sim, Martinelli também no acho. banco. Ele mete o Sim, sim, Martinelli também no acho. banco. E eu vi um jornalista que eu gosto muito, que é o Fred Caldeira, ele a fazer a análise ao jogo, ele diz uma coisa que é fantástica, que ele é uma pessoa assim um bocado poética, né, na forma como ele fala, e ele diz que nas caixas de ferramentas, se olharmos para os plantéis e fazendo assim uma metáfora, se olharmos para a caixa de ferramentas, o Arteta tem, ou seja, não é isso, ele disse na mala, ou seja, na mala das duas equipas, o Arteta quando vai à mala buscar, ele tem ferramentas, não é? Ou seja, ele vai buscar um parafuso, Uhum. sei lá, agora ele vai buscar ferramentas. E e o PSG, o treinador está mais escapar o nome agora, Mas Henrique, o Luís Henrique vai buscar obras de arte. certo. Ou seja, porque os jogadores que ele tem são muito mais Talentoso. técnicos, os talentosos Mágico. ao olho, exato, é muito mais vistoso. Ou seja, o Arsenal é muito pragmático e é pragmático até demais, e isso às vezes, se calhar, até pode prejudicá-lo. E eu acho que é essa a análise assim ao jogo, não é? Essa falta de profundidade e mesmo dos jogadores que estão disponíveis, falta-lhes sempre um bocado essa capacidade de desbloquear jogo, não é? Esses momentos superlativos de individualidade. E acho que isso prejudicou-os Sim. bastante.
Eu concordo, mas eu também não me esqueço, e para rematarmos este tema e Uhum. passarmos aqui aos outros desportos, eu acho que não nos podemos também esquecer da exibição que o Arsenal fez em Madrid, ainda há 2 semanas, não Sim, é? Ou seja, sim, eu não claro. coloco a eliminatória como perdida, e o próprio jogo, por exemplo, do PSG com o Aston Villa na segunda mão, ou seja, Sim. as coisas não são lineares, Que apesar é, de achar que a sim, que eliminatória, é o que tu obviamente, disseste, depende aqui bastante para o que é o que tu PSG. disseste, que é o que tu disseste e muito bem. Eu acho que eh, se podemos dizer, ou seja, juntou-se a fome à vontade de comer, ou seja, porque o Paris Saint-Germain surpreendeu bastante porque soube sofrer, o que eu não estava à espera, porque notou-se com o Vila, como eles não conseguem sofrer assim tanto quanto a equipa que está extremamente nem em cima com bola, etc. Mas depois isso também foi possível porque o Arsenal depois também é uma equipa muito fraca a construir com bola e também não é uma equipa que tem as melhores características para, por exemplo, fazer uma remontada. Tanto que quando o PSG marca logo cedo no jogo, eu penso, ok, isso foi o pior início que o Arsenal podia ter. E tanto fala-se da exibição que o Arsenal tem na segunda mão contra o Real Madrid, que eu acho que só é possível porque o Arsenal está na mão de cima. Porque o Arsenal não é uma equipa para ir buscar jogo, é uma equipa para gerir o jogo. Sim, E, pelo menos da e, maneira e como com está o montado, PSG, sem dúvida. exato, e com o PSG teve o azar, claro que é azar, não é? De ter começado o jogo logo a perder. Portanto, Sim, vamos ver. e o PSG podia ter Ahm, ganho por mais. Somos a dizer, o PSG podia ter ganho sim, por mais. principalmente pela primeira meia hora que faz. A primeira meia hora do PSG é Exato. incrível. E mesmo na segunda E, parte, os contra-ataques que eles começam a fazer, e etc. Aquilo certo. podia ter coisa, podia ter sido mais maior. Sim. Exato, podia ter sido aqui um resultado mais esclarecedor. Passando então aqui Uhum. para os outros desportos, esta semana tivemos o draft da NFL. Uhum. Há sempre aqui expectativa para ver os novos jogadores e o college football tem também bastante destaque nos Estados Unidos, portanto, são jogadores que já são muito conhecidos do grande público. Vamos falar aqui um bocadinho sobre os destaques do NFL Draft, aqui o top 5 e mais duas ou três coisas que gostamos. Começando então aqui pelas escolhas. Na primeira escolha, os Titans, era o segredo mais mal guardado deste draft, que iriam aqui apostar num quarterback. Quem mora desta classe de quarterbacks não era a classe mais talentosa do mundo, e até em comparação, por exemplo, com a do ano passado, vimos uma classe do ano passado que era muito mais forte em termos de quarterback, em que tu tens pelo menos dois, três. Se calhar até quatro, mas pelo menos dois, três, certamente jogadores que seriam eventualmente aqui o melhor quarterback desta draft class, Caleb Williams, Jaden Daniels, Drake May, etc. Depois na segunda escolha tivemos aqui um dos momentos de maior emoção do draft, né, que é quando há a troca dos Jaguars para irem buscar o Travis Hunter, que é aqui um dos jogadores, talvez o jogador mais polarizante deste draft, né, um jogador que consegue jogar dos dois lados do É o melhor campo. jogador do draft. Sem Talvez, sim, dúvida nenhuma. eu É o também melhor, coloco, não, de certeza. É eu o também melhor jogador coloco do como o draft. melhor jogador, É o melhor apesar de jogador do draft. não ser o meu jogador favorito, mas Ah, sim, isso é eu, outra conversa. Mas é o melhor eu, jogador do draft. eu- É o provavelmente melhor talento. pode ser aqui o melhor. Sim, sim, Não diria provavelmente, eu acho que é de caras o melhor talento do draft. isso não consigo dizer, mas sim, mas acho Quem que é é que um dos. metias? Quem é que metias ao lado? Diz-me um Epá, nome. eu gosto muito, muito, muito do Abdul Carter. Muito. Mas a Esquece gente já isso. lá. Esquece. Esquece. O Abdul Carter não é assim tão bom, mas sim. Na terceira escolha, nos Giants, Abdul Carter, que faz aqui uma linha defensiva, um front defensivo dos Giants que já não era mau e que agora com esta adição pode ser ainda, Sim. ainda melhor. Depois na quarta Sim, escolha, os Patriots. o trio O Carter, trio. Lawrence e Burns vai ser giro. Exato, vai ser qualquer coisa. Depois, na quarta Uhum. escolha, os Patriots escolheram aqui o Will Campbell, uma escolha que os fãs dos Patriots ao início não estavam a adorar antes do draft, porque também já era óbvio que isso ia acontecer, porque havia aqui a expectativa, eventualmente, dos Giants poderem ter escolhido um quarterback e aí sobraria um playmaker, um Abdul Carter ou um Travis Hunter para os Patriots nos primeiros mock drafts. Era isso que acontecia e isso gerou aqui alguma Uhum. expectativa nos fãs dos Patriots e acabam por escolher o Will Campbell, que é aqui o jogador para proteger o novo quarterback que foi escolhido no ano passado, e é claramente uma lacuna que os Patriots tinham e que conseguem aqui endereçar. E na quinta escolha, os Browns, que desceram da segunda, não é? Portanto, que trocaram a segunda com os Jaguars, escolheram aqui o Mason Graham, que é um jogador para fazer aqui uma dupla com o Myles Garrett, não é? Portanto, aqui na defesa. E acho que vai ser uma defesa interessante. Os Browns precisavam de alguém, mas eu acho que se calhar precisam mais no ataque, que ainda tem aqui algumas Uhum. limitações gravíssimas. Sim. Como é que tu viste aqui este top 5 antes de falarmos depois de.
do que, do que gostámos para além do top 5. Aqui no top 5 o que é que tu gostarias de destacar rapidamente? Que nota é que tu tens? Sim, Titans é óbvio. Acho que é óbvio que tu disseste exatamente. Não havia. Eles precisam de um quarterback, ele é o melhor quarterback disponível. Está a andar. Apesar de eu não achar que o Cam Ward seja um talento assim tão expressivo, tão grande, não acho que seja um Sim, maior sim, jogador concordo. talentoso, mas ele pode provar completamente o contrário e tornar-se Hall of Famer, e eu adoraria que isso acontecesse. Ou seja, eles foram buscar a necessidade deles e foram buscar o melhor jogador Exato. disponível. Exato. Fun fact que não é fun fact, que é uma teoria minha. Não faz sentido a primeira pick do draft, a primeira equipa que vai escolher no draft, ter 5 minutos para escolher. Não faz sentido. Porquê? Porquê que eles têm clock? Tu tiveste meses para escolher. Tipo, chega e escolhe logo. Não faz sentido. É que não 30 faz segundos. sentido. 30 Yeah, segundos. tipo, não faz sentido. 5 minutos. E agora temos que ficar à espera. Como se não da gente não soubesse quem é que eles fossem escolher. Eu não Sim, entendo. porque daí para a frente, pronto, e tu escolhes também um bocadinho em função do que os outros escolheram, claro. Exato, ou seja, o segundo já faz sentido, porque se calhar pode estar a pensar, pô, eu queria aquele gajo, ele escolheu, agora vou tipo para as minhas outras opções, tipo, faz sentido. Mas a primeira pick do draft não, não tem ninguém à Insere. frente de ti. Estás a ver? Eu acho isso bem estranho, mas pronto. O Hunter, gosto do move dos Jaguars, é bold, Também gosto. é um move que mostra, que dá a entender ao Trevor Lawrence, ok, nós estamos a levar isto a sério. Porém, eu não gosto disto para o Hunter, que eu não desejo ninguém ir para os Jaguars, mas sim. E Ah, mostra ao Lawrence que, amigo, precisamos que tu mostres ser aquilo que a gente esperava que tu só que fosses. eu não sei, se isso é assim tanto para o Lawrence, porque eu não sei como é que eles vão usar o Hunter. Eu não sei se o Hunter vai ser wide receiver, porque se ele jogar a corner, não é bem isso a mensagem, percebes? Eu acho que ele provavelmente vai ser um corner. O que se fala mais é que ele seja corner e depois seja usado em packages de third down e fourth down no ataque. Isso. Eu tenho algumas questões, pois eu também não sei. Eu acho que ele pode querer ser receiver. Não, Ele eu acho que querer. ele vai ser receiver. Eu acho que ele vai querer ser. O problema é ele não vai ter tantos snaps. Não vai jogar todos os snaps no ataque e na defesa como fazia no Claro, college. é Obviamente que possível, não. sim. Isso é impossível. E eu acho que ganha-se mais ele jogando a maioria dos snaps na defesa e depois, se calhar, no ataque fazendo alguns third downs e fourth downs, que é isso, em packages, não Certo. é? Quanto à questão do Abdul Carter, eu gosto da pick dos Giants. Para o talento, acho que era o que devia ser feito. Eu gosto muito, Uh, muito, muito do Abdul Carter. eu sei, tu gostas Muito. muito do Abdul Carter. Ele é um talento, é um prospecto muito interessante. Ele é muito bom. Só que a questão do Abdul Carter, eu tenho de ver 1 ou 2 anos dele, porque ele é um bocado one trick pony. Ele não é um bocado, ele é um one trick pony. Ele é muito bom num É uma questão movimento física também, específico perceber dele. como é que ele. Exato. E não só, mas ele como rusher, ele é conhecido como sendo um one trick pony. Ele é muito bom num movie específico e o resto ele é muito aquém. Só que ele é tão dominante fisicamente que aquilo funciona. Só que o college é diferente da NFL, portanto, temos de ver. Se bem que, obviamente, jogar ao lado do Brian Burns e do Lawrence, isso vai ajudá-lo. Claro. Obviamente. Obviamente. Portanto, gosto da pick, obviamente. Gosto, faz todo o sentido. Dos Patriots também faz todo o sentido. E isto aqui só para enaltecer uma coisa que normalmente se diz no draft, que é a forma como os playoffs correm, determinam muito como é que o draft vai ser. Obviamente que este draft não era o mais talentoso em skill positions, era muito bom em trincheiras, mas não sei se deste conta que houve muitas trincheiras a serem escolhidas, muitos jogadores de trincheiras a serem escolhidos. Porquê? E os Eagles Os Eagles ajudaram a ganharam. isso. Exato. Exatamente. Exato, exato. É sempre assim. Normalmente há sempre uma tendência de tipo, se calhar. E as equipas prestam atenção a essas coisas, isso é muito giro ver como é que os playoffs depois influenciam o próprio draft e as equipas para o futuro. E a Browns. questão dos Browns, eu não fui muito fã. Não fui muito fã da pick, para ser sincero. Sério. Eu Não fui não muito lhes fã da gostei. pick. Não digo que é horrível, mas não sei. Não sei. Não acho que era a necessidade maior deles. Eu acho que eles podiam ir buscar o wide receiver. Ah, Mas na quinta, não vi nenhum wide receiver incrível. Pois não, mas fazias trade down, não sei, fazias trade down outra vez, não sei, não sei, não sou o maior fã, porque o que os Browns têm melhor é a defesa. E o que eles têm melhor na defesa, se calhar, é ali o front seven. Portanto, Mas eu até acho que eles depois a nas secondary rondas. deles também é bom. A secondary deles também é boa. Eles têm uma boa Eu acho defesa. que eles, Portanto, ir sim, eu buscar, acho que eles nas rondas mais, depois no segundo e no terceiro dia até conseguiram sim, endereçar um bocado o ataque exato, que era o que sim. precisavam. Sim, mas eu acho que eles poderiam buscar talvez um playmaker ou coisa assim, por exemplo. Não sei, não sei. Mas outro fun fact do draft, que é pela primeira vez nós tivemos todas as equipas com uma pick no first round.
já não acontecia há muito tempo. E depois os LA Rams a serem LA Rams e a trocarem Os a teus, primeira os ronda teus e a LA não Rams, escolherem, e a não exato, escolherem no primeiro round. exato, foi É, incrível. foi engraçado. É. Ahm, Notas para Mas além pronto, aqui do top 5. Eu tenho aqui algumas. Obviamente, tens há a várias, questão tens várias. do Shadow Sanders, porque era Óbvio, uma óbvio. pessoa, Mas um acho, jogador apontado que sim. poderia ser eventualmente top 3. Eu acho que não. Para mim, isso nunca foi bem uma questão, Não, mas eu acho que os ele primeiros só seria mock top draft, 3 por causa das necessidades. as Só por causa das necessidades, necessidades, não é por claro. causa de talento. Não é Óbvio, por causa não, de não, isso talento. não. Ele era um talento de late first round, second round, era o que a maior parte dos analistas apontava, mas só na NFL é que um jogador que é eventualmente pode ser a terceira escolha acaba por ser a centésima, Mas isso é. quinquagésima. Mas isso é. Isso foi. É Eu acho que há incrível. muito que se lhe diga. Eu acho que há muito que se lhe diga para isso ter acontecido. Fala-se Isso muito da é. questão das entrevistas, da questão do combine, de ele não ter participado no combine e a questão Não, do isso pai do de. participar do Combine não tem nada a ver. O Cameron também não participou no Combine. Sim, mas o Cam Morton era o melhor jogador, era o melhor jogador Eu disponível. não acho. Eu vou ser sincero, eu não acho que haja assim tanta diferença entre os dois. Eu acho que há diferença no teto, porque o Shadow Sanders é um jogador que não tem muito teto. É um jogador que não vai Tudo passar bem, muito. mas eu acho que o Cam Ward também não tem. Eu acho que é importante dizer que o Cam Ward só é a primeira pick do draft, primeiro porque os Titans estavam mesmo desesperados e precisam de um quarterback. E Sem segundo, dúvida. e segundo, porque tu não tens nenhum jogador geracional de outras posições. Por exemplo, se tivesse um Aaron Donald no draft, ele teria sido a primeira escolha. O Aaron Donald é há vários. O Myles Garrett, quando entrou, por exemplo, há vários jogadores de outras Sim, sim, sim. posições não quarterback, se estivessem neste draft, teriam sido mais Claro. seriam talentos muito, por exemplo, um Jamar Chase, se estivesse neste draft, era o melhor prospect e eu escolhi o Jamar Chase antes do Cam Ward, Sim, por depois exemplo. depende um bocadinho das necessidades. E o quarterback é sempre um draft à parte, né? No Sim, draft claro, isso é NFL. verdade, isso é verdade, isso é Aí verdade. é sempre um bocadinho difícil. Yeah. Bem, o que é que eu gostei aqui do draft? Quando eu tive a ver, e eu confesso que lá está, não consegui ver muito destes jogadores para além da primeira ronda, portanto só vi mais os da primeira ronda. Aston Gentry gosto muito, 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 muito. Para mim vai ser o calor ofensivo do ano. Eu, se tivesse que apostar, apostava já Não nele. sei, não sei se será porque a O-line não é das melhores do mundo, mas sim, Certo, concordo. É uma concordo. pick que faz todo o sentido porque o Pete Carroll é um treinador muito à antiga, gosta muito de correr a bola. O Ashton Jeanty, a draft comp dele era o Marshawn Lynch, que foi o running back do Pete Carroll na altura não é da no-fly zone, da altura do pico defensivo, quando os Seahawks tiveram aquelas duas idas ao Super Bowl fantásticas. E faz todo o sentido. Faz todo o sentido Sim, ele gosto ser muito dele. escolhido. Gosto Yeah, muito faz todo o dele. sentido. Todo o sentido. É um jogador, é daqueles jogadores super Eu acho polarizantes, que, por super exemplo, os fortes. Browns Gosto muito. podiam ter ido buscar, ainda mais com as lesões constantes do Nick Chubb, por exemplo. Sim, podem perdê-lo. Mas depois draftar um running back top 5 não é assim tão, não é assim tão comum. Os Raiders foram Ah, sexto. certo, certo, mas, Olha, obrigado. Era uma pica mas o assim. top 5 mas o top 5 é aquela coisa, Isso é é porque tu aquela. meteste na cabeça que é, porque normalmente é o top 10 mas sim, mas ok. Não, não sou só eu, não sou só eu, mas Não, o que pronto. normalmente se fala no draft é mais o top 10 mas na Mesmo NFL. no top 10 escolher um running back no top 10 não é E assim não tão só, e normal. outra coisa, eu acho gente é talvez dos running backs nos últimos anos mais prontos para entrar para a NFL. Isto também tem de se dizer. Portanto, ele ser escolhido no top 10 ou top 5 ou whatever não era grande. E depois também lá está. O draft não é dos mais talentosos de sempre. Depois também Claro. ajuda, né? Obviamente. Claro, claramente. Yeah. Depois, Chargers, eu gostei muito, gostei Yeah. muito das duas primeiras rondas deles, porque foram buscar um running back e um wide receiver, e eu queria muito que o Justin Herbert tivesse aqui esta ajuda, Yeah. e acho que isso nos playoffs ficou muito evidente e eu coloquei aqui como nota positiva. E depois, uma que não sei se tu valorizas tanto como eu, mas eu gostei muito da pick dos Bears, o Loveland. Eu Ah, gosto sim, muito. faz todo o Porque sentido. ele não era um tight end, não era o primeiro tight end da maior parte das pessoas no draft, Eu acho que também mas era é muito um páreo, jogador, para ser sincero. sim, 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 mas é um jogador que eu Yeah. acho que se adequa muito àquilo que os Bears vão precisar. É um jogador muito forte em red zone, e estou muito curioso para ver o que é E não que, só, o que é que o Dwayne Johnson vai ele é escolher como se dele. fosse, ou seja, ele está mais perto de um Travis Kelce do que um George Kittle, por exemplo, e eu acho que faz todo o sentido, ou seja, ter mais uma arma para tirar a bola, eu acho que ele foi contratado um bocado para ser uma safety blanket em third downs e coisas assim do género, é um prospect que eu gosto muito, eu gosto muito do Loveland, e eu acho que ele vai ser muito útil, acho que ele vai ser muito útil para Sim. os Bears. Tens mais alguma nota? É uma coisa.
Tem algumas, por exemplo, acho que também a questão dos Jets, não é? Que eles foram buscar um online, eu não sei, foram buscar bife, o que mostra aqui um bocado a postura aqui do Aaron Glenn, ou seja, que é uma posição e está a mostrar uma forma de endereçar e de construir a equipa um bocado semelhante à do Ben Johnson, o que depois vai buscar muito a árvore deles do Dan Campbell, não é? Que são treinadores que obviamente vão evidenciar muito a questão aqui da importância das trincheiras e de proteger o quarterback, não é? Que eu gosto muito, que é uma postura que eu adoro, porque eu vou ser sincero, eu acho os quarterbacks um bocado overrated na NFL. Eu acho que sim, porque se tu parares para pensar, os maiores talentos de sempre da NFL, não, de quarterbacks, não têm assim tanto sucesso, historicamente falando. Sim, muitas vezes, sim. Ou seja, historicamente, se tu analisas a NFL, é mais importante tu teres um bom plantel do que teres um bom quarterback para ganhares um Super Bowl. Sim, se bem que é difícil ganhar também sem um bom quarterback. Eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que o quarterback tem de ser, o quarterback tem de ser bom, mas ou seja, não tem de ser um Aaron Rodgers, não tem de ser uma estrela, não tem de ser tipo o top dos melhores talentosos de sempre. Porque se fores ver os melhores talentosos de sempre, ficaram muito, muito aquém, muitos ficaram muito aquém. Tanto que Sim, sim. os GOATs são o Montana e o Brady, que não eram supostamente. O Exato. Mahomes é que anda, o Mahomes é que anda a deturpar um bocado esta teoria, porque ele é E o Peyton fantástico Manning? e depois. É, mas o Peyton Manning é diferente. Eu acho que o Peyton Manning é diferente. O Peyton Manning, em termos de talento, ele não é assim tão bom. Ele não era o gajo com mais braço, não era o gajo mais. O Peyton Manning, a questão do talento dele era muito mais a questão do cérebro, do que propriamente em termos físicos. Sabes o que eu quero Claro, dizer? mas isso também É. conta, é o whole package. Exato, Certo. isso conta, mas ou seja, tu depois tens vários quarterbacks que depois também acabam de ficar muito inteligentes, etc. Mas depois é mais a questão do talento físico que eu estava a falar, não é? Que é aquela coisa Ok, tipo, ok. achei ela no Lamar Jackson, estás a ver? Certo, Yeah. certo. Eu acho que isso é interessante. Os Chiefs também vão buscar um tackle, né? Eu acho que Uhum. é interessante. Os Eagles depois também vão buscar um linebacker que eu gosto muito, que é o Jadaea Campbell, que é um linebacker aqui com um bom upside, que mostra muito também um bocado aqui o sistema do Vic Fangio, que gosta muito de linebackers, que acho que é um coisa muito importante. E os Commanders também vão buscar dois O-line para proteger aqui o nosso miúdo. Menino. Yeah, exatamente, que também é giro. E para acabar, só para acabar, que eu acho que foi um draft muito interessante aqui para a divisão dos Chiefs. Né? Ou seja, tu tens os Raiders que vão buscar o Genti, que é fantástico, depois tens o, os Chargers, que tu já falaste, que também fazem um Uhum. draft muito bom e aumentam muito, muito o talento deles, e os Broncos, que vão buscar o segundo melhor cornerback, se calhar. Os Broncos é Yeah, fichas o todas na Jade, defesa. yeah, vai buscar o Jadaea Barron, que é talvez o segundo melhor Exato. cornerback, obviamente depois do Travis Hunter, que é para fazer aqui dupla com o PS2. E quando começas a ver esta divisão e as outras equipas a draftarem tão bem, isto vai pegar fogo. Já vai pegar Vai fogo, e pegar os fogo, vai Chiefs, se ser campeão. calhar, isso aqui dos Chiefs, o domínio deles vai começar, se calhar, a regredir um bocado, e vamos ter uma Mahomes muito provavelmente a dar um carry maior do que o que já dá. Yeah. Exato. Passando então aqui para o nosso tema da semana, no desporto, temos os playoffs da NBA, que estão aqui numa fase decisiva. Algumas primeiras rondas já terminaram, já temos um confronto definido para a segunda ronda, e algumas equipas à espera também de encontrarem adversário. Nós ainda não sabemos exatamente todos os matchups da segunda ronda, mas vamos tentar fazer aqui a nossa previsão. Vamos começar aqui pela Conferência Este, o único que nós já temos a certeza qual é que é o jogo. Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers. Como é que tu colocas esta série? 4-2 Cleveland. Eu tenho dúvidas entre 4-1 ou 4-2. Eu vou colocar 4-2. 4-2 também Cleveland, mas estou indeciso aqui entre 4-1 e 4-2. Boston Estranho, Celtics. tu como hater pensei que ias com os indianos, assim, assim. Sim, mas os Cleveland convenceram-me um bocadinho, a gente já fala sobre isso. A gente já fala sobre isso. Boston Celtics, Knicks ou Pistons? Quem é que achas que apanham e enquanto? Eu acho que apanham os Knicks e acho que Mas 4-2. eu acho que eles apanham os Knicks e é 4-1. Ok. Também estava indeciso entre 4-1 e 4-2, mas sim, eu coloco 4-2. Depois o Thunder, esta série 4-1 para os promete. Celtics. 4-1 para os Sim, Celtics. a sério, a sério. Não, não, porque eu só disse 4-1. Alguém ainda pensa, Sério. 4-1 para os Knicks. E depois... É bom dar aqui o Eu gostava de disclaimer. ver, vou ser sincero, que eu gostava de ver. Se fosse 4-1 para os Knicks, eu adorava. Eu Claro adorava. que tu gostavas, tu és dos Lakers, adoravas ver. Não tem nada a ver com isso, eu acho que era fixe porque era um vencedor diferente, sei lá. Porque eu acho que os Celtics vão ganhar, e assim tem piada. Eu não gostava nada de ver isso, nada, nada. Enfim, Obviamente, os dos Celtics. Thunder, achamos que é contra os Clippers ou contra os Nuggets?
Ah, é duro, é É, duro, é duro, é é muito duro, duro. é duro, é duro. Eu acho que vai ser contra os Nuggets. Eu também acho que é contra os Nuggets. E Eu acho que vai ser contra os coloco. Nuggets, mas eu acho que vai ser um bocado indiferente que eu meto tipo o standard em 6 contra uma das duas. Eu, por acaso acho que os Clippers causam muito mais dificuldades ao Thunder Sim, do que os Nuggets. Eu acho que se for concordo. Clippers Thunder eu meto talvez 4-3 ou 4-2. Se for contra os Nuggets eu meto 4-1, sinceramente, para os Thunder. Não, eu meto 4-2 porque eu respeito o Jokic. Certo. E Timberwolves, que eliminaram aqui os Lakers, Yeah, Rockets ou Warriors, eu acho que são os Warriors, eu e também acho que são os coloco Warriors. 4-2 para os Timberwolves. Eu acho que são os Warriors e é estranho que a pôr 4-2 para os Timberwolves. Eu pensei que és com os Warriors. Hum, Olha, estás a tremer muito. Estás a Estou a tremer. mudar, estou a mudar. Mas como se começar, tanto faz. Eu acho que vai a Game 7, sendo os Warriors. Eu acho que vai a Game 7 e não sei quem ganha, vou ser sincero. Eu apostaria, se calhar, nos Warriors porque tem o Curry, Ok, mas e acho que vai a quanto? Game 7. E quanto Vai a contra os Game 7. Timberwolves? Vai ok, ok. Eu achava que estavas a falar do jogo dos Rockets. Ok, ok. Não, não, Portanto, não, não, Timberwolves, estou a dizer, Warriors 4-3. e há Ok. 4-3 e acho que vai para os Warriors só porque tem um melhor jogador, que é o Curry. Ok, então temos isto bastante diferente. Tu colocas os Warriors em 7 e eu coloco os Timberwolves em 6. Ok, interessante. Exato. Bem, vamos então falar aqui das séries que já vimos, não é? Ou Uhum, que estamos a ver. uhum, O pressuposto desta semana era uma coisa que nós gostámos de ver na série, também para não nos alongarmos muito, depois nas séries mais à claro, frente, que vão ser menos claro. jogos, vamos conseguir falar um bocadinho em maior detalhe sobre cada série, mas aqui Uhum, darmos aqui um input sobre cada uma. Vamos começar conferência este, deixamos sempre o prato principal para o fim. Cavaliers Heat, podemos começar por essa série. A coisa que eu mais gostei foi a profundidade dos Cavs. Hunter, Ty Jerome, mostraram que vieram para jogar em playoffs. Um, os Miami não têm uma super equipa, como nós sabemos, mas têm o Adebayo, tem o Davion Mitchell, que são dois bons defensores, e tem o Spoelstra, que é um treinador muito criativo É, na e tem o maneira Tyler Hero. não, não, estou a falar do ponto de vista defensivo. Do ponto de vista defensivo. Ah, Do ponto de vista defensivo, tem o Adebayo, e o Davion Mitchell e tem o Spoelstra. Um, e surpreendeu-me a facilidade com que esta equipa dos Cavaliers metia pontos no Heat, com que o banco dos Cavaliers metia pontos no Heat. Eu esperava que ganhasse, mas não esperava que tivesse uma produção ofensiva tão grande. O que é que tu colocaste aqui como nota para esta série? antes de eu dizer, trade do Hunter, melhor trade deste ano, como eu disse quando falámos das trades. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o Jimmy Butler consegue levar os Warriors a algum Mas, lado. mas o que eu gostei mais, eu acho que o que eu gostei mais aqui foi a calma e a compostura da gestão do jogo por parte dos Cavs. Ou seja, muitas vezes eles partiram logo para a frente, mostraram que foram a equipa superior e dominaram o jogo todo. Nunca adormecendo, nunca perdendo as vantagens largas, mantendo-se motivados, mantendo-se com a cabeça no jogo, porque é muito fácil, e nós ambos sabemos, né, que acompanhamos vários, fazer muito fácil normalmente as equipas quando estão a ganhar confortavelmente, deixarem-se ir abaixo, deixar escapar um jogo, isso é muito normal. Houve um bocado disso no Game 2, que o Zito faz assim uma run e parece que quase que iam buscar o jogo, mas depois parece que os Cavs acordaram e ficaram tipo, para, nós somos os Cavs, tipo, isto é a primeira seed contra a 8 seed, tipo, relaxa aí. E, e, e eu gostei muito dessa maturidade e mostra o quanto eles cresceram do ano passado para este ano. Exato. Indiana Bucks. Eu coloco a forma esclarecedora como os Indiana conseguiram impor o jogo. Para mim foi o mais surpreendente. Eu esperava que os Indiana ganhassem, tu também esperavas, falámos sobre isso no episódio há 2 semanas, mas eu não esperava que os Indiana conseguissem em todos os momentos da série impor o seu jogo. E eu acho que mesmo quando os Bucks estiveram melhores, houve quartos em que tiveram melhores, houve até um jogo em que ganharam, eu acho que ainda assim tirando ali 5 10 minutinhos nesse jogo em que os Bucks ganharam, acho que os Indiana conseguiram impor sempre o seu jogo, e isso para mim foi esclarecedor, porque muitas vezes a equipa que tem o melhor jogador, mesmo que não ganhe, há espaços do jogo em que parece estar por cima e parece estar confortável, e eu sinceramente não vi isso. Eu não vi isso. Uhum, Vi os Indiana sempre a conseguirem puxar o seu ritmo, sempre a conseguirem ser acutilantes, rápidos, e gostei de destacar isso e acho que vai ser interessante desse uhum, ponto de vista contra os Cavaliers, este ritmo e esta ahm, guerra de bombas de um lado e de um lado e do outro. O que é que yeah. tu colocaste como nota?
Só para enaltecer o que tu estás a dizer, concordo a 100%, até porque isto provavelmente poderia ter sido muito bem um sweep. Foi a Trent Williams, não é? Que teve aquele jogo fantástico de triplo, que bateu o recorde Gary Trent, hã? Gary Trent, né? Yeah, o Gary Trent, exatamente, o Gary Trent, que ele bateu o recorde de triplos dos Bucks em playoffs, marcou 9 triplos, bateu o recorde do Ray Exato. Allen. E eu acho que se não fosse ele a ter esse jogo completamente fora da curva, porque obviamente não é um jogador que se esperasse ter aquele tipo de exibições, isso muito provavelmente seria um sweep. E isso mostra outra vez aquilo que falámos no episódio passado, que eu disse que eu acho que os Indiana estavam em velocidade de cruzeiro. Ou seja, aquilo era um Isto de bocado. acompanhar vários desportos, desculpa, só Yeah, uma nota. yeah. Isto de acompanhar vários desportos não é fácil. Tu disseste Trent Williams, que é um jogador dos 49ers. Pois é, mas é, não, mas tens razão, totalmente, Falar não, de vários é, desportos baralha um bocadinho a cabeça. yeah, É o Gary yeah, Trent. e depois os nomes e etc. Depois eles têm quase todas Exato. as vezes os mesmos nomes. Yeah, yeah, tens razão, yeah, o Gary Trent. Mas o que eu tenho, eu acho que a questão aqui dos Pacers volta a enaltecer uma tendência que tem sido muito grande na NBA nos últimos anos, que é o desenvolvimento in-house, a continuidade e a paciência são a melhor fórmula para tornar-se uma equipa competitiva na NBA. Ou seja, nós tivemos uma fase dos Big Threes e depois dos duos, em que havia muitas trocas e ia-se buscar muitos jogadores para ter aquele sucesso muito repentino e muito momentâneo. E depois isso tem decaído um bocado, muito, acho que primeiro com o sucesso dos Nuggets, né, que é uma equipa com muita continuidade, e depois agora os Celtics, e depois houve aqui algumas equipas que tentaram fazer isso com os, pronto, os Mavs tentaram mal, correu muito mal, mas tentaram essa postura. Os Warriors também falou-se muito nisso, obviamente que os OKC, se ganharem o ring, também é uma equipa que volta a mostrar essa tendência da paciência, o desenvolvimento in-house e a continuidade. Eu acho que os Pacers terem eliminado os Bucks, acho que fecha um bocado isso, não é? Porque os Bucks são uma equipa que tiveram essa postura, né? Foram buscar o Lillard, e os Pacers são uma equipa jovem, foram buscar vários jogadores, Eu gosto draftaram, muito desse desenvolvimento teu ângulo. in-house, e isso é muito, eu acho que isso é muito interessante. Eu gosto muito desse teu ângulo e se me permites uma nota de 30 segundos sobre o que tu acabaste de dizer. Eu Uhum. concordo plenamente com isso e eu acho que, mesmo que o desenvolvimento não seja in-house, como estavas a dizer, de uma fase inicial, ou seja, quando pensas nisso, pensas em jogadores que draftaste. No caso, os dois Uhum. melhores jogadores dos Pacers até foram jogadores que foram trocados, né? Ou Sim, seja, o Haliburton e exato, o mas Siakam. Mas o sim, Haliburton numa yeah, fase em que era yeah. jovem, para desenvolver, Exato, é isso e que eu o estou a dizer. Siakam como um jogador que faz Sim, sentido ao lado dele. Ou seja, exato, dentro sim, dessa lógica, exato, mais do que exato. contratar as super estrelas e juntá-los. Yeah, Portanto, concordo exatamente. plenamente contigo. Exato. E quando eu Acho estou a que é dizer in-house, não tem, eu sei que tu, provavelmente, o normal é pensar em jogadores que foram draftados, mas claro. eu vejo o Haliburton como um desenvolvimento in-house, não é? Ou seja, Claro, ele foi claro, eu drafado muito concordo. jovem e ele Sim, cresceu sim, é como sim. jogador nos Pacers, não Exatamente. nos Kings. Portanto, yeah. Eu acho que é isso Concordo, que eu concordo gostei mais. plenamente. É, gostei Certo. mais. Celtics contra Magic. Eu coloquei praticamente sempre notas da equipa que ganhou, mas aqui a minha nota principal é da equipa que perdeu. Porque eu sou muito fã do Banquero, tal como tu és. E para mim, a nota principal é que o Banquero é mesmo aquilo, não é? Ou É seja, o legit, Banquero yeah, é legit. faz uma série inacreditável. Praticamente com todos os jogos com mais de 30 pontos, eu acho que ele se impôs a sério, ou seja, de talento, falavas no episódio passado de eventualmente ser aqui talento para ser jogador top 5 eventualmente, com Uhum. MVPs. Eu acho que alguém que olha para esta série, ninguém pode duvidar disso, porque mostrou isso. E pronto, do lado do Celtic, só para ter uma coisa de uma equipa que ganhou, o Tatum impôs nos dois últimos jogos. E os Magic ganharam o jogo. Sabemos que os Celtics dão sempre aquele joguinho. Nós colocámos ambos como Sim. 4-1 por causa disso. Yeah. E o Tatum mostrou. Sabemos que há sempre muita conversa à volta dos Celtics, do Jalen Brown, do MVP, conversas vão e conversas vêm, mas o Tatum mostrou o que nós já sabemos, que obviamente ele é o melhor jogador dos Eu acho que Celtics. o Tatum, eu acho que, só concordo plenamente contigo, eu acho que o Tatum finalmente amassou por completo as narrativas de que há alguma parecência entre ele e o Jalen Brown. Tipo, esquece, Certo, 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 esquece. certo. Tipo, isso não. Mas sim, a nota que eu tenho, que eu gostei mais de ver, apesar do Tatum ter jogado assim, e apesar do Tatum ter se imposto, eu acho que os Celtics estão a mostrar cada vez ser mais humano. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Porque havia a perspectiva de que os Celtics, obviamente, desde que a época começou, são favoritos para serem os bicampeões. Mas jogarem contra estes Magic, que são uma equipa com muitas debilidades, com muita pouca profundidade, é horrível ofensivamente. Eu não consigo evidenciar o quão mau é ver os Magic jogar ofensivamente.
eles conseguiram pôr os Celtics a tremer, apesar dos Celtics serem uma muito boa defesa. E eu acho que isso é muito bom para as séries futuras, principalmente para um possível matchup com os Cavs, o que mostra-me aqui que se calhar os Cavs podem tentar fazer uma gracinha e podem conseguir fazer uma gracinha. Acho que é um bocado por aí. E Sim. eu acho que Eu acho que o isto Celtics é uma mostrou que equipa os que se adapta Celtics, muito ao adversário. Parece que eles isso também é levam sempre a verdade. bola conforme o adversário. Sim, isso é Eu não verdade, sei isso é se verdade. Eu coloco concordo muito isso, plenamente. Eu concordo mas plenamente, sim, mas mas é uma coisa que eu gostei de ver, ou seja, tipo, eu acho que não são tão dominantes quanto eram a época passada. É um bocado por aí. ok, Eu acho ok, que talvez, E talvez. eu acho que não é tanto de mérito dos Celtics, é porque o East cresceu. Eu acho porque as Eu outras equipas preciso, cresceram. eu preciso de os ver na próxima ronda, Sim, principalmente se for claro. contra os Knicks, porque se for contra os Pistons, acho que vai ser uma série meio parecida com o que como foi Não, com os sim, Magic. sim, vai ser mais do Mas, mesmo. Vai ser mais do mas mesmo. sim, mas Sim. vamos E ver. o Passando Cade, e o então, Cade vai ser o banqueiro, basicamente. não Sim. quero, sim, Yeah. provavelmente. Passando, Sim. passando então para essa série, Knicks contra Pistons, hum, a competitividade dos Pistons, eles Uhum. perderam dois jogos por poucos pontos, com colapsos, também nos quartos períodos. Mas eu olho para esta série dos Pistons e vejo muito estes Pistons como aquela equipa que parece estar a caminhar, não é? Aquela equipa que está há um ano, de estar pronta, se calhar digo que está há um ano, de estar há um ano, de estar pronta. Yeah. Yeah. Mas Eu eu, olho, eu noto as dores de crescimento nos Pistons e eu quando olho isso é para normal. esta série, eu já vi crescimento nos Pistons. Eu acho que esta ida aos playoffs, e fala-se muito da primeira Uhum. ida aos playoffs fazer bem às equipas, eu acho que esta série pode-se dizer isso dos Pistons, porque eu vi Yeah. os Pistons com muitas dificuldades em quarto período e agora vi principalmente no último jogo a melhorarem. Vi Uhum. o Thompson com algumas dificuldades e agora vejo-o mais confortável. O próprio Cade a encontrar aqui também o seu ritmo, e eu acho que neste momento. Ainda que coloque os Knicks como favoritos para passarem, acho que os Pistons beneficiaram muito, mesmo que percam o próximo jogo, beneficiaram muito desta passagem pelos playoffs. Uhum. Sim, eu acho que dá para fazer uma associação àquilo que eu falei dos Pacers. Eu acho que os Pacers, e essa questão do desenvolvimento in-house, da continuidade e da paciência, um, os Pacers parecem estar 2 anos à frente dos Magic e dos Pistons. Eu acho que daqui a 2 anos podemos falar dessas duas equipas, dos Magic e dos Pistons, como estamos a falar dos Indiana agora. Não ainda, obviamente, como uma equipa candidata ao título, porque os Indiana não são, mas como Não uma são. equipa com muito boas perspectivas e muito boas sensações. E ser-se competitivo. E ser competitivo, que é o mais importante. O que eu queria destacar, que eu gostei mais de ver até agora, é. Podia dizer o Cade, mas acho que já falei muito do Cade e já evidenciei o como eu gosto dele. É o Cat. Eu estou a gostar muito de ver o Cat. Eu estou a gostar muito de ver o Cat em playoffs. Ele tem estado agressivo, Concordo. tem estado muito forte. Ele Uma não está a frase que eu marcar nunca assim pensei tantos dizer na pontos. minha vida. Yeah, yeah. Ele não tem marcado assim tantos pontos, ele está com 21 pontos por jogo nestas séries, mas está com uma eficiência ridícula, está com 50, 50, 90, o que é fantástico. E a forma como ele, ou seja, aqueles dois cestos dele Incrível. no último jogo é No ridículo. penúltimo, né? No penúltimo. Penúltimo, No penúltimo, sim, penúltimo sim, jogo. no penúltimo jogo é ridículo. Ou seja, eu acho que tem sido um bom Robin para o Batman, né, que é Exato, concordo. Eu acho, sinceramente, eu não teria feito a defensivamente troca. defensivamente não tem sido uma liability tão grande. Tem sido Concordo, bastante. concordo, concordo Yeah, plenamente. yeah, Eu não teria feito a yeah. troca, que eles fizeram na altura, eu não gostei muito. Eu sei que tu gostaste mais do que eu, ou pelo menos não desgostaste tanto, mas Eu não eu acho desgostei que tanto, mas não adorei. dificilmente, Mas não adorei. sim, mas eu acho que dificilmente eu teria visto a correr melhor o encaixe do Cat. O Cat em si, Yeah, depois as outras peças, podemos falar um bocadinho yeah, sobre isso, mas o Cat em yeah. si, Eu vou eu ser sincero, gosto. eu acho, eu não adorei, mas não desgostei tanto quanto tu, mas eu vou dizer que se calhar até correu melhor para ambas as partes, melhor do que estava toda Já a lá gente à vamos, espera. já Yeah, lá do que vamos, estava toda a gente já à vamos espera. ao lado dos Timberwolves. Yeah. E eu acho que a troca foi boa para o Cat, falando agora do Cat, porque eu acho que deu-lhe um sentido de responsabilidade maior que eu não sei se ele nos Wolves teria. Eu acho que ele nos Wolves está muito confortável e ele não estava a dar aquele salto. E ele aqui nos Knicks, eu acho que ele está num cenário mais favorável para ele dar esse salto, tal Sim, como o sim, Randall percebo. deu. Sim, porque talento toda a gente sabe que ele tem. Isso Sim, nunca talento, se ele é colocou em causa. ridículo. Sim. Yeah. Ok, passando então para o Oeste. Thunder, Memphis. Esta série foi muito desequilibrada em vários momentos. O Shea não foi incrível em termos de eficiência. Mas aquilo que eu destaco mais foi a maturidade do Thunder nos dois jogos fora.
porque os dois jogos fora, e apesar da série ter sido muito desequilibrada, não foram assim tão fáceis quanto isso. O primeiro Ok. jogo, os Grizzlies estavam a ganhar por muitos pontos e obviamente houve a Uhum. lesão do Ja Morant, que se calhar se não tivesse acontecido os Grizzlies até podiam ter levado esse jogo. Mas ainda assim, com ou sem o Ja Morant, os Standard tiveram aquela alma para ir buscar o jogo, e quando tu vais buscar um jogo que está por 20 e tal pontos, independentemente contra quem seja, é sempre de destacar em contexto de playoffs. E depois no jogo 4 foi um jogo equilibrado em que os Thunder ganharam. Ou seja, era um jogo que também poderiam ter perdido, porque um jogo que é decidido por poucos pontos, sabemos que na NBA pode ir para qualquer lado. E os Thunder, nas Sim. duas vezes em que se viram aflitos, conseguiram responder. Eu acho que nós já sabíamos que eles iam dominar e na altura em que iriam ser dominantes, estando confortáveis, iam ser muito bons. E eu acho que eles conseguiram ser bons em dois momentos que poderiam ser desconfortáveis para eles, e isso é uma coisa que eu levo como positiva. Uhum. O que é que tu colocaste? Faço as tuas palavras minhas. A minha nota é exatamente essa. É a maturidade e a recuperação que eles fazem no Game Tree. Eu adorei. Eu adoro, gosto muito. Eu acho que isso mostra a maturidade e o quanto eles cresceram. E volto outra vez ao argumento da paciência, do desenvolvimento in-house, dessa cena toda, que tem estado a dar frutos. Dá frutos, ou seja, é preciso dar tempo ao tempo. Os jogadores precisam. Eu acho que a Eu melhor acho que a equipa, ring culture, desculpa, eu acho que. a melhor equipa que Sim. tu, para falar disso, já disseste esse exemplo várias vezes e ainda não citámos essa equipa, mas a melhor equipa a falar disso são os Celtics, né? Exato, obviamente, obviamente. Mas eu acho que o Celtics é óbvio. Eu acho que o Celtics é óbvio. Eu acho que o Celtics é óbvio. Mas é aquela questão de. Eu acho que a questão da ring culture, não é? Que é aquela toda da pressão e dos jogadores quererem ganhar. E eu acho que isso depois também é uma coisa um bocado social. Nossa, que é, queremos tudo para ontem e tudo tem de ser tudo muito rápido. Eu acho que isso tem prejudicado muitas das vezes determinados franchises em tudo. Às vezes pôr um bocado a carroça à frente dos bois. E o perder é necessário. O perder é necessário. O estar lá e perder é necessário para depois o poder ir lá e ganhar. Ou seja, não há almoços grátis. As coisas não funcionam assim, vão pá, não é uma troca direta. Não é? Há todo um progresso linear que é necessário. E eu acho que isso é importante e os Standard mostraram isso muito bem. Certo. Passando então para os Warriors. Warriors Rockets. Esta foi a série que eu tive mais dificuldades em colocar uma coisa Eu positiva. também. Eu também. Porque eu não adorei nada. Ou seja, não há nada que eu consiga olhar para esta série e diga, pá, adorei isto. Eu gostei muito É. do jogo 1 do Curry. Gostei O muito. game, o game tree, acho, do Curry é fantástico. O game tree do Curry, eu acho que eu gosto mais do game tree do que do game one. Não me estou a lembrar do Game Tree em concreto agora, O mas game tree é quando o game tree é quando o Butler não está e eles vão ganhar o jogo. Ou seja, eu, Ah, eu, certo. eu Sim, sim, sinto sim, muito sim, que o sim. Curry, eu sinto muito, deu-me vibes do game tree das finais contra os Celtics, em que ele pegou Certo. na equipa e tipo, ok, o Certo, Butler não certo, certo. está, e mesmo aquele lance, aquele clipe fantástico que ele diz ao Gary Payton dá uma Sim, sim, bola, sim, ele sim, dá a sim. bola e depois ele faz o cross e marca o Exato, mid-range. exato. É mesmo, ele pegou a equipa às costas e tipo, vamos Sim, buscar esta sim, sim. vitória. Tipo, foi Sem mesmo. dúvida. Não me Yeah, estava a yeah, lembrar de yeah, qual é que era, mas yeah, claro, ele faz yeah, yeah, 36 pontos e 9 yeah, assistências. yeah, Coisa yeah, assim. yeah, yeah. O primeiro jogo é aquele em que os Rockets mandam marcações, e eu falei disso no episódio passado, top para cima dele, ele mesmo assim marca os pontos. Yeah. Gostei muito disso, gostei do Jimmy Butler a espaços, gostei do último jogo dos Rockets, mas não há assim nada, e eu deixei esta em branco porque não houve nada, sinceramente, nesta série Eu que por me acaso tenha tenho. enchido o olho, e eu esperava mais desta série. Esperava mais do ponto de vista de eu gostar, do Ah, meu gosto a ver os jogos, sim. eu estou a gostar dos jogos. Eu estou a gostar. São jogos muito partidos. Eu acho que há muita coisa por onde se pegar. Ou seja, mas não há assim nada tipo, super positivo, como estás a dizer. Eu acho que não há assim nada de caras. Mas para mim há. Para mim há. Que é o Sengun é legit. O Sengun joga muito. Eu acho que ele está a mostrar que ele joga Sim, muito. E o jogo passado, mas tem não este, o limitações. anterior, eu não estou a dizer que ele tenha limitações. Eu acho que ele também está num processo de crescimento. Mas Uhum. ele pegar numa defesa contra a defesa do tipo, uma defesa contra os Warriors, que é uma boa defesa, contra o Draymond Green e fazer o quarto período que ele faz no penúltimo jogo, é ridículo. É ridículo. Ele marca quase 20 Eu pontos no gosto quarto muito período, do vai Schengen. buscar o jogo. O Sengun joga muito. E eu vou ser sincero, e estas séries estarem como estão, só estão por causa dele, porque o resto dos jogadores dos Rockets ofensivamente são atrozes. Têm sido muito Todos, inconsistentes. todos. E estou a dizer Sim. todos é mesmo. O Amen Thompson, o Jalen Green, o Amen Thompson E mostra, falámos isto sobre mostra isso na antevisão da yeah, série. que ele é Falámos muito sobre isso. limitado.
O Embiid então só consegue marcar quase em fast break ou em situação de um para um em que ele está a correr e os Warriors estão a conseguir parar isso muito bem, portanto ele tem sido muito Se limitado. bem que no O último jogo Jalen teve muito bem, Green, marcou exato, 25 pontos no último jogo. sim, 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 mas o último jogo foi um blowout. Foi um blowout desde o início do jogo. O, Sim, sim, o, sim. o Jalen Green faz um Game 2 fantástico em que ele mostra o talento dele, mas depois os outros jogos são horríveis. O Van Certo. Vliet, ele deve achar que é o Curry, o gajo toda hora a bola que pega marca triplos, mas depois isso também correu muito bem no penúltimo jogo, no Game 4. Né? Ou seja, em que ele marca mais triplos nesse jogo do que no resto da eliminatória, nos três anteriores. Ou seja, mas pronto, ou seja, se ele lança tanto e ele é um bom triplista, atenção, ele vai acabar por ter um jogo desses, mas não é sustentável. Depois, com dois big men, com o Steven Adams, que ele não está lá para adicionar nada ofensivamente e até retira. Tanto que o Steve Kerr faz um bocado hack ao gajo, ou faz Não, hack o ao Steven Steven Adams Adams. foi, o Steven Adams massacrou os Warriors em ressalto ofensivo, ou seja, Sim, sim, o, mas o plano foi mesmo tentar tirar o Steven Adams do jogo, porque quando o Steven Adams entra e ganha yeah, os ressaltos exato. ofensivos, os Sim, Warriors sim, estavam a exato. Ou sofrer. seja, mas o estou a fazer em termos de scoring, ele não adiciona grande coisa. Até Não, retira, isso porque não. depois retira o spacing e etc. E mesmo assim o Sengun tem sido tipo muito bom. Eu gosto Eu muito. gosto. E eu vou ser. E defensivamente também não tem sido uma liability, como eu estava à espera. Não tem sido. Sim, sim. Eu acho que o argumento que eu faço para o Cade e fiz para o Banquero, eu acho que também dá para fazer para o Sengun, que é ele é legit. Eu não acho que ele não tem o mesmo teto que os outros dois, Claro. obviamente, mas eu acho que o Sengun, eu acho que ele no prime dele, daqui a 4 ou 5 anos, ele pode ser muito bem o mini Jokic e se calhar até, porque supostamente o mini Jokic é o Sabonis. Eu acho que ele pode ser até melhor do que o Sabonis. Portanto, eu Percebo, acho que. percebo. Sim, sim. Eu gosto muito de Schengen. Sabes que eu sou presidente do Yeah, clube de fãs do Amen Thompson, mas yeah, também gosto yeah, muito do Schengen. yeah. Eu, São dois eu acho jogadores que o que eu Sengun. gosto. E o Sengun tem mostrado isso. Eu estava à espera que ele fosse ter mais dificuldades, principalmente contra o Draymond, que eu acho que, vou ser sincero, o Steve Kerr disse isso e eu concordo. O Draymond é o melhor defensor que eu já vi jogar de basquete. Eu gosto. Ele defensivamente é incrível. Isso É também poderia ser ridículo. algo positivo. É ridículo. Yeah, ele é ridículo. A forma como ele percebe, e ele parece quase com um quarterback a defender. Tu não sei se já te conta. Ele coordena todos os jogadores em campo. Ele Sempre coordena foi tudo. assim. Ele tem uma mente. Ele é Eu, eu, incrível. eu acho que, literalmente, ele é dos jogadores mais inteligentes que eu já vi no basquete. Sim, sim, E sem mesmo, e dúvida. mesmo ofensivamente, ele é muito inteligente. Ele Tem sabe quando limitações, lança. Não, mas ele é tem as muito limitações, inteligente. mas eu gosto que ele é muito honesto com as limitações dele. E nota-se muitas vezes, por exemplo, a forma como ele diz, as pessoas criticam porque ele está sozinho e não lança. Ele diz, ué, eu tenho o Curry na minha equipa. Se eu estou sozinho, eu vou procurar o Curry e fazemos uma situação 2 para um com a defesa dele e o Curry fica ao perto. E sem contar que ele é uma coisa que o LeBron disse, isso no Mind the Game, que é verdade, que é, ele é talvez dos melhores jogadores de frente para o jogo em situação de superioridade com números. Ou seja, se ele for o ball handler e tiverem numa situação 2 para 3 ou 4 3 para 2 até, desculpa, numa situação 3 para 2 ou 4 para 3 ou 2 para um, ele é talvez dos melhores jogadores da NBA. Ele é muito inteligente, ele movimenta-se Sempre com muito bem. critério. Exato, Yeah. exato, E é concordo, com um concordo critério muito. muito bom mesmo. Muito bom. Certo. E envelheceu muito bem. Eu não estava à espera que ele envelhecesse tão bem, para ser sincero. Que a idade dele eu pensava que o declínio fosse ser maior. Sem dúvida. Ser super Já com honesto. barba branca, já com E barba aí, branca. caraças, já. Mas Bem, sim. Timberwolves Lakers, eu desde já quero pedir desculpa aos Timberwolves porque eu coloquei 4-1 para os Lakers e foi ao contrário, não sei se fui eu o responsável Yeah, por esta série ter acabado 4-1 ao yeah. Eu contrário. tinha posto, eu tinha posto Lakers em 6 ou em 7. Sim, Yeah. puseste em E eu 6. lembro-me de dizer, se os Wolves ganhassem em 6 eu não ficava surpreso. Mas estou surpreso porque foi em 5. Estou a ser Em sincero. 5. Yeah, O meu yeah. ponto positivo foi a inteligência e a adaptabilidade dos Wolves. Eu gostei muito, em termos Uhum, defensivos, muito fortes. Em termos uhum. ofensivos, tiveram algumas dificuldades. Já não me recordo em que jogo é que foi, mas acho que foi no jogo em que os Lakers ganharam, salvo erro, Sim, que é a primeira vez em sim. que os Lakers fazem a zona, Uhum. aquela Yeah, zona mista, né? Porque não era uma yeah. zona pura. Vi Sim, muita gente dizer que era uma zona sim. pura, não era uma zona pura, era uma zona Não, mista, mas era uma pronto. zona mista. Sim, em que o Ant não faz nenhuma assistência no jogo. Ele acaba sem Exato. nenhuma assistência e tem tipo 7 turnovers, ou uma coisa assim. Yeah. O Anthony Edwards, que tem sido um playmaker relevante nesta Absurdo. série.
absurdo. absurdo. É. E eu acho que essa adaptabilidade, o Anthony Edwards a aparecer como playmaker, o Anthony Edwards a responder, o Anthony Edwards e os Timberwolves a responderem depois a essa maneira de defender dos Uhum. Lakers e a maneira como os Timberwolves também se adaptaram defensivamente, para mim é muito positiva. Um fun fact, tu que és a pessoa dos fun facts, eu não sei se acabou assim, mas sei que antes do último jogo estava assim, o Naz Reid deu outscore ao banco dos Lakers na série. Yeah, 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 O yeah. o JJ Redick também fez aquela Também, coisa também que eu nunca ajuda, tinha né? visto. Quando não metes ninguém do banco na segunda Exato, eu parte da série. nunca tinha visto Yeah, isso, jogar tanto yeah, tempo yeah, sem o banco. sim. Mas pronto, o que é que tu colocaste aqui como positivo? Acho que a Como, questão ou como coisa que tu positiva, gostaste desta série? yeah, aquela coisa que eu vi mais, que eu gostei mais, foi o crescimento e a maturidade tática e técnica do Ant. Uhum. Porque parecendo que não o Ant, com este, eu acho que com estes 5 jogos, eu não sei se estou a dar um reach, e provavelmente eu estou a ser recency bias, até porque eu também gosto muito do Ant, sempre gostei muito, mas eu nunca estava à espera que ele fosse ser este jogador. E, eu, e ele é muito mais inteligente do que eu achava que ele era, em termos de basquetebol IQ e de análise e de adaptação ao jogo, em termos táticos. E eu acho que ele catapulta-se muito para conversas de top 5 com estas 5 exibições. Tá, Percebo, em quinto, percebo. obviamente, em quinto lugar, obviamente, mas eu acho que ele catapulta-se muito para possíveis conversas disto. Mediante agora, obviamente, também a próxima eliminatória, vamos ver, mas pá, tá, a facilidade com que ele interpreta a defesa, lê a defesa, e não só, tudo, ou seja, ele é um gajo, ele tinha dificuldades nesse aspecto, em double team. Ele diz que foi ver filme do Luca e tipo, tornou-se um mini Luca. Tinha dificuldades a lançar triplo. Começou a ter o release em termos de posicionamento de pés do Damian Lillard. Ele tentou do Curry e disse que acho que não dava muito bem. Tentou do Lillard, foi o jogador que lança mais triplos com uma eficiência ridícula. Tipo, a forma como ele. Ou seja, Tem ele é um evoluído. jogador. Ou seja, e não só, é impressionante a facilidade dele de, ok, eu vou meter isto na cabeça, eu vou melhorar De isto, incorporar coisas para o seu jogo. exato, e Eu acho que é a incorpora, melhor expressão. tipo, yeah, incorpora, mas tipo de uma forma super instantânea. Ele parece o Majin Buu, ele parece o Bubu do Dragon Ball, que é, ele absorve, ou o Cell, não é? Ou seja, é mais um Majin Buu, em que ele absorve a pessoa e depois fica com os poderes da pessoa, tipo, do nada. Sim, sim, Ou sim. seja, é ridículo. Eu fiquei muito surpreendido, mesmo fiquei muito impressionado positivamente disso. Eu não estava à espera que ele fosse. E parecendo que não, eu acho que ele tornou a presença do Mike Conley em campo possível, porque ele tornou-se um playmaker tão bom que depois o Mike Conley acabou por não ser uma liability, porque tornou-se quase como um corner three-point shooter, que depois também lança muito bem triplo, e isso acaba por ser possível. Porque falava-se muito Sim. da possibilidade do Conley ser, não é? Ser targeted, Explorado. e, Exato. e depois isso depois acaba por não acontecer em vez de facto porque o Ant assume essa postura de playmaker da equipa e quase que torna-se um point guard, não é? E é fantástico. E também, obviamente, tem de evidenciar aqui o Randall, que eu acho que também mostrou um Era isso crescimento que eu ia muito dizer. grande. O Randall Exatamente. jogou muito bem, Não esperei, não esperava nada disso. de todo. Ainda mais com a situação toda emocional contra os Lakers. Eu achei que ele fosse ser aquele Randall antigo que conhecíamos. Tipo, fantástico, Ele e o Anthony Edwards, porque fantástico. eu falei sobre isso na antevisão, que eu achava que o Anthony Edwards poderia ter algum jogo em que ele se passasse e tivesse muitos turnovers e uma eficiência baixa. Eu coloquei nisso e na altura tu disseste que não achavas muito. Ele acabou por ter um jogo com mais turnovers, mas no geral da série concordo plenamente que ele teve um Yeah, nível de yeah, eficiência, de inteligência que yeah. eu não esperava e Não também gosto esperava. muito do Anthony E mesmo Edwards esse e acho jogo, que dá e, passos. e mesmo esse jogo que estás a falar, ou seja, ele teve esse problema, mas eu acho que foi um problema que também não foi só ele, porque ele não tem assistências, mas eu lembro-me que nós, no episódio passado, eu falei isso, que foi a vitória dos Lakers, que os Lakers também ganham esse jogo porque os Wolves falham muitos triplos. Falham muitos triplos, ou seja, acho que também o Went acaba por ter 0 assistências, não só porque ele de facto teve dificuldades aquilo com aquela zona mista, como tu disseste bem, mas também porque os tiros não estavam a cair. Isso também ajuda, Claro. obviamente. É. Ok, passando aqui para a última série, deixei esta série de propósito para terminar e já estamos aqui a correr contra, contra o tempo. Nuggets, Clippers. É engraçado que eu, quando pensei na dos Rockets com os Warriors, o meu primeiro pensamento foi nada, não há nada que eu esteja a adorar. Ah, E quando pensei nos Clippers com os Nuggets, foi
tudo, eu estou a adorar tudo. Estou a Eh, adorar o Kawhi Leonard, que já mostrou que é o Kawhi Leonard. Estou a adorar o facto do Jamal Murray ter tido agora um jogo a Jamal Murray nos playoffs. Eu acho que eu tinha muitas expectativas para esta série e esta série está-me a entregar aquilo que eu esperava. Eu esperava um grande jogo do Jokic e o Jokic teve aquele jogo agora 30 e tal, 20 e tal. Esperava pelo Finalmente menos teve um um grande grande jogo. jogo. É. Exato. Esperava uma grande série do Leonard e aconteceu. Esperava O um jogo próprio do, Warden, o próprio Warden do Harden. No Game One ele teve um Game One muito bom, muito bom Estou a mesmo. gostar de tudo, O Norman sinceramente. Powell também, nós falamos do Norman Powell no episódio passado, dele estar a ser reduzido e depois no Game 4 ele, fantástico. É. Esta série para mim está incrível. Eu quero mesmo muito que esta série vá a 7 jogos, porque eu quero ver mais desta equipa e gostava que passassem os Clippers só porque acho que dava mais entretenimento ao standard. Mas pronto, se Yeah. passarem os Nuggets Eu também vejo bem concordo, com isso. concordo plenamente, concordo O que é plenamente. que O tu que eu apontaste tenho, aqui como positivo? é exatamente tudo isso. Ou seja, eu daqui das minhas notas, o que eu tenho é a oscilação de exibição das referências, ninguém está a dominar o adversário consistentemente. E eu adoro isso. Exato. Ou É seja, já isso, eu tiveste um concordo. grande jogo de todos, né? E De depois, todos. tipo, hoje é o dia um, hoje vai outro, amanhã vai outro, amanhã vai outro, isso é fixe. Isso é fixe. Exato, É. Isso é exato. muito Bem, fixe. passando então aqui para o nosso segmento dos fora de jogo. Eu esta semana não trouxe nada, mas sei que tu trouxeste aqui uma coisinha, não Tenho uma é? pergunta para ti. Uma pergunta, ok. Já sabem, o nosso segmento de fora de jogo, em que um coloca uma pergunta, afirmação, o que quer que seja, e o outro tem de dizer Uhum. se está em jogo ou se está fora de jogo, portanto, se corresponde à verdade ou não. O que é que tu trouxeste esta semana? Dado, não é, aos últimos rumores, é a equipe de Portugal. Atenção. Dado os últimos rumores, de acordo aqui com o treinador e com as exibições da sua equipa, e obviamente eu sei que o Vilas Boas já disse que ele vai ser o treinador da próxima época, mas se o Anselmi fica em quarto lugar, tu achas que há uma probabilidade dele ser despedido mesmo assim? Não estou a dizer que vai, há uma probabilidade dele ser despedido. Ou seja, há uma probabilidade do Vilas Boas contradizer o que disse dele ser de caras o treinador no início da próxima época. Eu acho que sim, acho que Então é existe em essa jogo. possibilidade. Eu acho que não vai acontecer, mas acho que há essa possibilidade. Não estamos a Sim, falar sim. que vai acontecer, Porque eu, porque eu já sei a tua opinião. Eu estou a perguntar é se achas que há uma possibilidade. Ou sim, seja, não, então tu dizes que é isso em acho, jogo. É em jogo. em jogo, sim. Porque, É, ok. até porque há contornos extracampo Uhum. não são propriamente responsabilidade do Anselmo, né? Mas tivemos o caso da saída à noite dos jogadores, ou seja, Ah, o sim, momento é. todo que se vive no Porto é instável e eu acho que o Vilas Boas pode, para se proteger, se o Porto ficar em quarto e houver mesmo muita contestação dos adeptos e assim, acho que para se proteger pode fazê-lo. Não estou a dizer que era o que eu faria, estou a dizer que pode acontecer, Ok, sim. ok. E tu disseste que Ok, concordo. Eu também tenho um para ti já agora, porque eu eu achava concordo. que Eu tu ias concordo. ter, achava E, que e ias só, ter um. Diz, diz, ok. diz. Não, eu só para terminar este assunto ia perguntar, e quanto é que tu achas que seria essa probabilidade? Eu diria que é para aí, se calhar, 30. eu estava a pensar de 3 em 10 ou 4 em 10. Também, Sim, sim, para aí 30, 30, 40%. 35. E depois também há rumores aqui do interesse do Boca Juniors, eu não estou em erro aqui no próprio Anselmi, que uma equipa, o Boca Juniors está interessado em contratá-lo e coisas do género. Não sei qual é que é a veracidade disto, mas Sim, sim, eh, pois não sei. eh, Eu também acho que em também não termos de faço ideia. carreira não seria um move de carreira assim tão Exato, interessante. esse também não percebo muito, mas sim, mas falou-se disso. Mas Ok, sim, bem, eu estás a também dizer, tenho aqui tens um a... para ti, porque era o que eu achava que tu ias trazer e como não trazeste esse, trago eu. Que é, com o que nós vimos, é de desporto, portanto fizemos um de futebol e faço-te um a ti de desporto. Com o que nós vimos desta série dos Bucks com os Pacers, Ah, Giannis Antetokounmpo não iniciará a próxima época em Milwaukee. eu estou muito tentado em dizer em jogo, mas eu acho que vou dizer fora de jogo. Ok, achas que fica? Eu acho que Até fica quando? simplesmente. Eu não sei até quando, mas eu acho que ele inicia a próxima época. Eu não sei se ela Ok. acaba. Tu perguntaste se inicia. Não, eu Eu, fiz de propósito. Eu fiz de exato, propósito já para haver esta exato. conversa. Exato. Eu não sei se ela acaba, mas eu acho que ele inicia. Porque eu estou a ver os Bucks a fazerem exatamente o oposto do que os Mavs fizeram com o Doncic, que é ouvir todas as propostas do mundo por ele e não aceitar nenhuma porque acharem que não é boa o suficiente. Certo, Eu consigo ver certo. isso a acontecer. Eu É consigo ver assim, eu muito acho bem isso que a o Giannis acontecer. vai acabar nos Lakers, né? Para ir pelo Hashimura. Com a sorte que os Lakers têm. Yeah.
Mandamos o Hashimura e o Goodwin. Acho que é Fácil. fixe. E uma second round, só para. É. Muito bem, muito bem. Mas Ah, sim, é. Mas é injusto. obrigado, É injusto. obrigado a todos os que ouviram o episódio. Foi mais aqui um episódio, do nosso podcast. Na próxima semana temos aqui a antevisão ao clássico e vamos continuar também a falar sobre os playoffs da NBA. Obrigado a E, todos e obviamente. já E o sabem que nos GP, podem, obviamente. e o GP, já sabem que nos podem ver no YouTube e no Spotify e seguir-nos no Instagram e no TikTok.